Phil é um estudante fracassado em uma prestigiada academia de magia, mas como não possui nenhum tipo de magia, ele compensa isso usando uma espada para derrotar seus inimigos. Um dia, durante a aula, o professor Edward estava dando uma lição sobre como as pessoas podem produzir fogo com o auxílio de catalisadores e um pouco de magia. No entanto, de todos os alunos que ele poderia escolher, ele decide chamar Phil para demonstrar o experimento, sabendo que ele é incapaz de usar magia. Ele faz isso porque é um grande invejoso. Phil não tem escolha a não ser obedecer a ordem e vai para a frente da classe, tentando fazer o feitiço funcionar, mas, como era de se esperar, nada acontece. A turma não perde tempo em zombar dele por suas falhas repetidas. Edward pede para que todos se acalmem, mas na verdade, ele quer pessoalmente humilhar Phil por não conseguir fazer um feitiço tão básico. Phil é excelente em teoria mágica, mas não tem talento algum para a prática da magia, e Edward o despreza por acreditar que ele pode frequentar uma escola de magia sem possuir magia. Um dos alunos da classe lança o feitiço de fogo de sua cadeira, fazendo o catalisador na frente de Phil. Embora Edward não se preocupe com a segurança de Phil, seria ruim para seu histórico se um aluno morresse queimado. Então, ele pede a Chan que evite fazer coisas imprudentes no futuro. Chan se desculpa e diz que estava apenas tentando ajudar, já que Phil obviamente não conseguiria realizar a demonstração. Com isso, Edward encerra o experimento e começa um discurso sobre como a magia é suprema no mundo, e que pessoas sem talento não têm direito de existir naquela academia. Ele faz todo o discurso encarando diretamente Phil. Depois da aula, Phil se sente exausto com todo o ódio que recebeu, mas as pessoas adoram zombar dele. Shane o segue fora da sala para continuar provocando-o. Felizmente, ainda há algumas pessoas do lado de Phil, como Colette, que corre para defendê-lo. Shane pergunta por que Colette está defendendo Phil, sendo que ela é uma aluna de honra e ele está a meio ponto de ser expulso da escola. Colette diz que isso não importa, porque Phil é a pessoa mais gentil que ela já conheceu e trabalha muito mais duro do que qualquer um deles. Shane fica atônito por um momento, mas depois começa a rir, pois, por mais gentil ou trabalhador que Phil seja, isso não muda o fato de que ele não pode usar magia, e ele certamente nunca se tornará um Magav-Vander sem magia. Shane e seus amigos deixam Phil em paz por enquanto. Enquanto caminham juntos, Colette diz a Phil para não se incomodar com o que Shane e o professor Edward disseram, pois eles fizeram isso apenas para humilhá-lo. Phil responde que está tudo bem, já que ele realmente não pode usar magia. Além disso, ele se considera sortudo, pois o ódio deles fez com que uma garota tão bonita como Colette quisesse passar um tempo com ele. Colette fica envergonhada com o que ele diz e responde que elogios não a farão sair com ele, mas Phil diz que estava apenas afirmando um fato, pois acha Colette muito bonita. Isso deixa Colette ainda mais envergonhada, quase caindo de amores por Phil naquele instante. Ela o empurra levemente para se recompor e tentar manter a calma, já que, sendo uma nobre, ela não pode se apaixonar tão facilmente. Após recuperar a compostura, ela olha para Phil, mas ele está distraído olhando para o céu, que está especialmente bonito naquele dia. Antigamente, as pessoas viviam sob um véu constante de escuridão, temendo os seres celestiais que as governavam. Isso mudou quando os feiticeiros das sombras se uniram para enfrentar os celestiais e trazer a luz do céu para todos. Esses magos passaram a ser conhecidos como Magav-Vander, e são considerados o ápice da magia. Nenhum mago até hoje conseguiu alcançar esse título. Colette se pergunta se a Dama de Gelo, Albis Vina, está observando-os agora, e Phil diz que tem certeza que sim, porque ele sabe que ela está olhando para eles de sua janela no topo do mundo. Quando Phil era mais jovem, ele tinha uma amiga de infância chamada Alaria, que lhe contava sobre o sol e a lua que lia em seus livros. Ela estava especialmente animada para ver o pôr do sol, que era supostamente muito bonito, e esperava que eles pudessem se tornar Magav-Vander juntos um dia e ver o sol. Phil prometeu que se tornaria um Magav-Vander com ela, mas, enquanto isso pode ter sido apenas uma promessa entre crianças, Alaria realmente trabalhou duro para fazer isso acontecer. Logo, ela subiu até o topo da torre com todo o seu esforço. Em contraste, Phil não tinha talento algum para cumprir sua promessa, mas ainda está tentando fazer o possível para subir na torre, mesmo que seja um sonho ilusório. No entanto, mesmo com sua determinação inabalável, ele ainda se desmorona como um biscoito quando é repreendido. Phil pede ao professor Vner que se acalme, mas Vner está com raiva, com razão, porque Phil foi ao calabouço novamente, mesmo sabendo o quão perigoso era, e chegou até o 7º andar. Ele está preocupado que Phil acabe se matando desse jeito, então Phil implora por perdão, mas também pergunta se pode ganhar seus créditos extras agora. Vner ainda está irritado por Phil ter ido ao calabouço sozinho, mas como ele voltou com provas de que matou um guardião do mal, ganha 2 pontos de crédito extra. Phil comemora com seu animal de estimação enquanto Vner prepara a papelada. Enquanto faz isso, Vner pergunta a Phil se ele ainda não desistiu de se tornar um Magav-Vander. Para isso, Phil precisaria primeiro avançar para uma instituição superior, e para isso, ele precisaria de um total de 7.200
créditos. Normalmente, os alunos acumulam esses créditos em disciplinas como prática de escrita e trabalho com feitiços, mas como Vil não pode usar magia, ele nunca ganhará créditos com trabalho de feitiços. Vil já sabe disso, e é por isso que ele quer compensar fazendo trabalho extra em prática, mas Vner já lhe explicou que é praticamente impossível ganhar créditos suficientes apenas com prática. Vil percebe que suas chances são mínimas, mas ainda assim, ele quer manter a esperança de cumprir sua promessa de se tornar um Magav Vender. Vil talvez nem se forme se não começar a ganhar mais créditos. Ele ouviu que Vil não conseguiu nenhum crédito no último exame, então, a menos que queira ser reprovado, precisará ganhar 4 créditos adicionais até o final da semana. Vil fica chocado, pois isso significa que ele tem apenas 2 dias antes do prazo. Sem muitas opções, começa a vasculhar suas anotações na esperança de encontrar um monstro que possa matar e que valha 4 créditos. Ele está desesperado para achar algo, e, apesar de Warner não querer incentivá-lo a ir ao calabouço, ele menciona um Baskerville, um monstro no 6º andar do calabouço, que Vil ainda não havia derrotado, e poderia ganhar os créditos necessários se o matasse. Vil corre para abraçar Warner em agradecimento pela ajuda, mas Warner o adverte a não se agarrar com tanta força, pois isso poderia colocar seu emprego em risco. Infelizmente, Cheyenne estava do lado de fora do escritório de Warner e ouviu toda a conversa, então agora sabe que Vil pretende ir ao calabouço matar o Baskerville. Como um verdadeiro hater, Cheyenne planeja ir até lá primeiro para matar o monstro e impedir que Vil consiga créditos suficientes para continuar na escola. Algum tempo depois, Vil chega ao 6º andar do calabouço e está de bom humor, pois já lutou contra um Baskerville antes, então acredita que será uma vitória fácil. Seu animal de estimação não acha uma boa ideia Vil entrar tão confiante, mas Vil garante que não há com o que se preocupar, desde que ele tome cuidado com o sopro de fogo do Baskerville. Enquanto isso, Cheyenne e seus amigos estão em sua missão de ódio, tentando garantir que Vil seja expulso da academia. Seus amigos também odeiam Vil, então planejam matar o Baskerville primeiro e, depois, espancar Vil para dar um recado. Um de seus amigos pergunta se é realmente seguro estar em tão fundo no calabouço com apenas 3 deles, mas Cheyenne se ofende com a pergunta, dizendo que ele é mais que suficiente para mantê-los a salvo. Vil ouve gritos e percebe que alguém está em apuros. Ele corre para ajudar, incrédulo que mais pessoas estejam tão fundo no calabouço. Ao chegar, ele se esconde atrás de uma parede e vê alguém atirando bolas de fogo desesperadamente contra um monstro, sem sucesso. Esse monstro é um sentinela do mal, e vale 10 pontos. Vil nunca tinha visto um antes, já que seu habitat fica em áreas mais profundas do calabouço. Para sua surpresa, a pessoa que o monstro está atacando é Cheyenne, e nenhum de seus feitiços está surtindo efeito. Ele não tem chance. O primeiro pensamento de Vil é ir salvar Cheyenne, mas logo se lembra de todo o ódio que Cheyenne nutre por ele e considera deixar Cheyenne morrer ali. Porém, ele se lembra de Alaria, sua amiga de infância, e de como ela o admirava por ser corajoso e gentil. Ela lhe deu um par de óculos como presente, e Vil ainda os guarda. Se ele quer continuar sendo a pessoa que Alaria admirava, precisa deixar de lado suas mágoas e salvar Cheyenne, mesmo que ele seja um hater. Quando o sentinela está prestes a matar Cheyenne, Vil intervém e bloqueia o ataque com sua espada. Na academia, o professor Edward entra correndo no escritório de Warner para informá-lo de que Cheyenne e seus amigos foram ao calabouço sem permissão. Ele quer que Warner use seu familiar para rastreá-los antes que se machuquem. Warner, aliviado ao saber que estão no 6º andar, explica a Edward que Vil está lá com eles, e, enquanto ele estiver por perto, pode lidar com qualquer monstro. Ele usa sua bola de cristal para mostrar a Edward o que Vil está fazendo, e eles veem Vil lutando com o sentinela. Em um piscar de olhos, Vil já cortou um dos dedos do monstro. Quando o sentinela tenta contra-atacar, Vil bloqueia o golpe no ar e se afasta para criar espaço. Ele então avança novamente, e o sentinela não consegue acompanhá-lo. Antes que o monstro perceba, Vil já está em cima dele, cravando sua espada em seu ombro. Cheyenne não pode acreditar no que está vendo. Nunca pensou que Vil fosse tão forte. Até Edward está chocado, e Warner explica que Vil é uma anomalia. Ele possui uma força sobre-humana que um mago jamais poderia alcançar, tem um corpo mais resistente que um celular Nokia, e habilidades de observação incrivelmente precisas que lhe permitem entender a estratégia do inimigo e formular contramedidas após ser atacado uma vez. Quando o sentinela tenta atacar Vil novamente, ele prevê o movimento perfeitamente, desvia e corta o braço do monstro no processo. Vil pode não ser capaz de usar magia, mas compensa com sua espada. Enquanto o sentinela se contorce de dor, Vil agarra a espada do monstro com uma das mãos e se prepara para finalizá-lo de uma vez por todas. O sentinela lança uma explosão de plasma em sua última tentativa de defesa, mas com um único golpe, Vil corta o monstro ao meio, reivindicando sua vitória. Após a batalha, Vil se aproxima de Cheyenne para perguntar se ele está bem. Embora Cheyenne ainda guarde rancor, ele morde a língua, pois Vil acabou de salvar sua vida. Mesmo depois de presenciar toda a luta e ver o quão
capaz Vil é. Isso não impede Edward de odiá-lo ainda mais. Ele não suportará a ideia de alguém sem magia ser mais forte que os alunos que a possuem, e sai do escritório de Warner furioso enquanto Warner se orgulha de Vil por ter salvo Shane. Ele ainda está irritado com Vil por se colocar em perigo. No entanto, como Vil derrotou o monstro, Warner lhe concede 10 pontos pela vitória contra o Sentinela. 5 anos atrás, Vil era motivo de piada em toda a escola devido à sua falta de magia. Aparentemente, a única razão pela qual ele foi aceito na academia foi por ser amigo de Alaria, mas como ela já havia se tornado uma manjivandeiro na época, não havia mais motivos para a escola fingir ser gentil com Vil. Durante todo esse tempo, Vil teve que suportar o ridículo, mas isso não o impediu de continuar trabalhando duro para se formar. Warner acompanhou Vil até a diretora para ser avaliado. Ela, obviamente, tinha dúvidas sobre se Vil era adequado para a escola. Porém, durante o teste, quando ela lhe entregou uma espada, Vil conseguiu contra-atacar cada um de seus feitiços de fogo em frações de segundos. Impressionada, a diretora permitiu que Vil permanecesse na escola. Warner ficou surpreso, pois não esperava que fosse tão fácil convencê-la. Embora Vil não tenha magia, a diretora acha que seria divertido tê-lo por perto. Vil então pergunta se, ao se tornar forte o suficiente, poderia ficar ao lado de Alaria novamente, e a diretora responde que ele precisará trabalhar muito e superar os desafios ao longo do caminho, mas que, mesmo assim, não há garantias. Ao sair, a diretora comenta que será interessante ver o que Vil pode realizar. Voltando ao presente, Vil está na aula de Warner, onde ele ensina sobre a Torre da Magia. Subir a torre significa avançar para o Instituto Superior, onde, no andar mais alto, você se torna um Manjivander. Atualmente, existem 2 métodos para alcançar esse título: ou criando um novo tipo de magia, ou acumulando mais de 7.000 créditos na escola. Como criar novas magias é raro, a maioria dos alunos se concentra em ganhar créditos. Porém, como essa é uma aula de recuperação, todos os alunos presentes estão em risco de reprovação, especialmente Vil. Após a aula, Colette se encontra com Vil e pergunta como ele está se sentindo, já que as aulas de recuperação de Warner são notoriamente rígidas. Vil concorda que Warner é um professor severo, mas está grato por ele oferecer essas aulas, pois a maioria dos professores não se daria ao trabalho. Enquanto estão virando uma esquina, percebem uma comoção. Eles ouvem os amigos de Shane elogiando-o por supostamente ter derrotado o Sentinela do Mal. Ninguém questiona como ele sobreviveu, mas todos acreditam que foi Shane quem derrotou o monstro. Shane, no fundo, sabe que é um impostor, já que Vil foi quem realmente derrotou o Sentinela. Ao notar Vil passando, ele se sente insultado e começa a provocar Vil novamente. No entanto, é muito mais difícil para Shane ver Vil como inferior, sabendo que Vil poderia derrotá-lo facilmente naquele momento, mas escolhe não fazê-lo. Shane solta o casaco de Vil e se afasta sem dizer nada. Depois que Shane vai embora, Colette pergunta a Vil se algo aconteceu entre eles, e, claramente, aconteceu. Ao mesmo tempo, Edward invade o escritório da diretora Cauldron, exigindo que Vil seja expulso imediatamente. Cauldron pergunta por que Edward de repente quer expulsar Vil, já que ele está no 6º e último ano na academia, e não podem simplesmente expulsá-lo sem motivo. Edward argumenta que Vil não pode permanecer na escola porque é um guerreiro, não um mago, e ele não tolera alguém que não pode usar magia tentando superá-lo. Cauldron então puxa os registros de Vil e aponta que ele tem notas excelentes em redação e seus relatórios sobre magia são incrivelmente perspicazes. Exceto pelo fato de não ter magia, Vil é o estudante perfeito. Cauldron observa que, se o sonho de Vil fosse se tornar um Manjivander, ele ainda poderia se destacar em qualquer outra profissão que escolhesse, e é dever da academia formar pessoas instruídas. Contudo, Edward insiste que o problema é justamente o fato de Vil querer se tornar um Manjivander. Vendo os pontos de Edward, Cauldron propõe uma solução e o instrui a Edward e aceitou testar Vil pessoalmente, sob a condição de que, se Vil falhasse, seria expulso imediatamente. Mesmo questionando se Cauldron queria realmente deixar o destino de Vil nas mãos de seu maior inimigo, ela afirmou que estava segura de sua decisão e que seria mais um entretenimento ou ver o temido Víbora Negra o testando Vil. Enquanto isso, Vil se preparava para sua próxima aula e pediu a Colette que o ajudasse a abrir o armário, já que ele não tinha magia. Colette, sempre prestativa, ajudou e notou a espada de Vil no armário. Curiosa, perguntou se ele ainda treinava com ela, e Vil confirmou, embora não tivesse permissão para usá-la na escola. Mais tarde, Vil e Colette foram estudar juntos na biblioteca. Mesmo já sendo o melhor da turma em escrita, Vil continuava se dedicando ao estudo com afinco, inspirado pela perseverança dos anões que, apesar de não terem magia, nunca desistiram de lutar contra poderosos magos. Durante o estudo, Colette notou um fio de cabelo branco em Vil, possivelmente devido ao estresse. Eles estavam em um momento descontraído quando Edward apareceu e ordenou que Vil fosse ao salão dos feitiços sozinho. Quando Vil chegou ao salão, Edward revelou que ele próprio conduziria uma aula especial de recuperação, onde Vil seria
estado. Se conseguisse acertar Edward, ganharia 5 créditos, se falhasse, seria expulso. Vil não tinha escolha. Edward começou atacando com magia de baixo nível, mas o poder que ele emanava era intenso. Vil tentou atacar fisicamente, mas foi facilmente repelido por um escudo mágico. Edward ridicularizou Vil, afirmando que ele jamais conseguiria superar um escudo com força bruta. Enquanto isso, Warner foi chamado ao escritório de Cauldron, onde ela explicou que Edward estava testando Vil. Ela mostrou a luta através de um feitiço e proibiu Warner de intervir, pois achava justo Edward ter sua chance, assim como Warner a teve para proteger Vil. Warner, no entanto, estava preocupado, sabendo que Edward possuía poder equivalente ao de um Omanjivander, o que colocava Vil em sério perigo. No campo de batalha, Edward anunciou que usaria apenas 2 feitiços, um para atacar com fogo e outro para se defender. Mesmo assim, seu poder era avassalador, e Vil estava em uma situação desesperadora. Ele sabia que, sem sua espada, não poderia enfrentar Edward de igual para igual. Do lado de fora, Colette, preocupada, encontrou Kiki correndo em pânico, coberta de sangue de Vil, tentando pegar a espada dele no armário. Colette rapidamente ajudou a pegar a espada para levá-la até Vil. De volta à luta, Edward continuava sua demonstração de superioridade, argumentando que a magia sempre reinou suprema, e que uma espada jamais se compararia a uma varinha. Ele mencionou que, no passado, um único mago havia destruído um exército de 10.000 anões, reforçando a ideia de que Vil não tinha chance. No entanto, Vil, mesmo ciente das probabilidades, estava determinado a se tornar um Omanjivander, pois havia feito uma promessa a Elfie, a garota que amava, de que viriam o pôr do sol juntos. Nesse momento, Colette chegou ao salão dos feitiços e lançou a espada para Vil. Agora armado, Vil conseguiu cortar o feitiço de fogo de Edward, surpreendendo-o. Edward percebeu que a espada de Vil era especial, mas ainda assim, ele estava decidido a provar que Vil não era páreo para um mago. Vil, apesar de apavorado, avançou corajosamente, desviando dos ataques de Edward. Quando se aproximou o suficiente, conseguiu cortar o escudo mágico e até arranhar o rosto de Edward. Surpreso e derrotado, Edward admitiu que Vil havia passado no teste, concedendo-lhe os 5 créditos. Ele se retirou, deixando Vil desmoronar de exaustão. Colette correu para parabenizá-lo, mas Vil já havia desmaiado. Cauldron elogiou a performance de Vil, e Warner ficou impressionado com a estratégia brilhante de Vil, que usou o ataque de Edward a seu favor para se aproximar e atacar de um ponto cego, e o que é ainda mais impressionante é que o golpe de espada dele foi forte o suficiente para superar o escudo de Edward. Então Vil pode ter o que é preciso para se tornar um Mander afinal. Em um flashback, parte 3, vemos o momento em que Elfie presenteou Vil com seus óculos, e logo depois disso ela teve que se despedir, pois estava indo para o topo da torre. No entanto, enquanto ela se afastava, Vil chamou Elfie e jurou a ela que encontraria uma maneira de escalar a torre também, para que pudessem ficar juntos, mesmo que todos estivessem contra ele e ele não pudesse usar magia. Vil jurou que manteria sua promessa e veria o pôr do sol com ela algum dia. Ali ficou emocionada com o discurso de Vil, então se virou com lágrimas nos olhos e disse que esperaria por ele o tempo que fosse necessário. Quando Ali finalmente partiu, Vil prometeu que aquela seria a última vez que choraria ou agiria de forma patética. De volta ao presente, Vil está ocupado com suas entregas de jornal, já que precisa trabalhar em vários empregos para pagar a mensalidade. Durante sua rota usual, ele acaba encontrando Donan, que o cumprimenta calorosamente, desejando-lhe sorte nas entregas. Donan também diz que visitará a taverna mais tarde, então Vil responde que estará esperando por ele. Enquanto Vil corre para terminar suas entregas, ele tropeça em alguns degraus e espalha os jornais por toda parte, mas isso não é um problema, pois com sua velocidade ele consegue pegar todos os papéis no ar e evitar cair. No entanto, ele deixou passar um jornal, então vai pegá-lo, e ao fazer isso, nota um artigo sobre Elfie e como ela criou mais um tipo de magia original. Ela é a primeira pessoa a criar 12 feitiços mágicos originais diferentes, e Vil fica feliz ao ver que ela ainda está se esforçando, então ele decide que também vai se dedicar ao máximo. Ele está prestes a seguir em frente, mas percebe outra seção no artigo, dizendo que Elfie fez um pedido pessoal à academia. Vil entra em pânico e corre imediatamente para seu quarto no dormitório, pedindo a seu colega de quarto, Host, que o ajude a fazer um item mágico com urgência. Host pergunta por que tanta pressa, e Vil conta sobre o pedido de Elfie, dizendo que quer ser o responsável por atendê-lo. Como ele não tem aulas hoje, pode priorizar o pedido e começa a se arrumar. A tarefa é coletar núcleos de gelo de caminhantes da geada, já que aparentemente Elfie precisa de muitos catalisadores mágicos, e todos os estudantes participantes serão recompensados. Vil só precisa dos itens mágicos de Host para ajudá-lo. Host brinca que Vil é bem direto com seus pedidos, mas não tem razão para recusar, então entrega a Vil seus novos e aprimorados itens mágicos, pelos quais Vil agradece muito. No quarto andar da masmorra, Vil acaba de chegar para começar a coleta dos núcleos de gelo, mas já há muitos estudantes no local para fazer
fazer a mesma coisa. Ele já esperava isso, pois Elfie é famosa, então decide se esforçar ao máximo. No entanto, quando está prestes a começar, uma enorme explosão ressoa na caverna, causada por Shen, que acabou de explodir vários caminhantes da geada. Seus amigos o elogiam pela exibição de habilidade, mas internamente Shen está angustiado pelo fato de ainda não estar nem perto do nível de força que Vil demonstrou naquele dia. Vil, ao ver Shen, fica impressionado com o poder mágico que ele usou, embora perceba que Shen parece muito irritado com algo. De qualquer forma, com tantos estudantes ali, Vil nunca terá a chance de derrotar nenhum caminhante da geada, então sua única escolha é descer mais fundo na masmorra. Enquanto Vil desce, ele vê uma garota em perigo, então entra em ação, e momentos depois, os 3 monstros já estão cortados ao meio. A garota fica chocada com o que acabou de testemunhar, pois é a primeira vez que vê um estudante de magia usar uma espada para lutar. Vil pergunta se ela está bem, e depois de passar o choque inicial, ela responde que sim e se apresenta como Iris. Corta para uma aula com Warner, onde ele fala sobre a grande conquista de criar uma nova magia, algo tão grandioso que justifica uma promoção incondicional ao topo da torre mágica. A nova magia geralmente recebe o nome da pessoa que a criou ou de palavras associadas a ela. Por exemplo, o feitiço de magia negra Daxdaras, que Edward usou, leva o nome de um mago da antiguidade chamado Firvatmandaras. Portanto, se algum dos estudantes ali conseguisse criar uma nova magia, estaria esculpindo seu nome na história para sempre. Uma estudante levanta a mão e pergunta a Warner se isso significa que Elfie é uma maga incrível. Sem dúvida, Warner acredita que Aleria é incrivelmente habilidosa em seu ofício de maga. É inédito para um único mago criar 12 feitiços originais, então não é exagero dizer que ela é uma das maiores magas de todos os tempos. Depois de ouvir sobre as conquistas de Aleria, Colette tem que admitir que ela é tão incrível quanto Vil havia dito, mas sua amiga Rose começa a provocá-la, dizendo que ela está com ciúmes de Aleria porque está apaixonada por Vil. Colette fica envergonhada e grita com Rose por dizer coisas tão ridículas, mas isso causa uma perturbação na aula, então Warner se vira e manda Colette se sentar e ficar quieta. Enquanto isso, na masmorra, Vil e Iris estão caminhando por um corredor, e após Vil se apresentar a ela, Iris se lembra de ter ouvido falar dele, pois lhe contaram sobre um veterano que não conseguia usar magia, apelidado de O Sem Talento Sem Precedentes. Vil fica chocado ao saber que as pessoas realmente o chamam assim, mas também percebe que Iris se referiu a ele como veterano, então ela explica que tem apenas 14 anos, ou seja, está 2 anos abaixo de Vil. Isso a torna uma estudante do 4º ano. Vil, no entanto, está curioso, então pergunta a ela se ela não sente nenhum desprezo por ele por sua falta de magia, mas Iris não vê por que deveria desgostar dele por algo assim, especialmente porque ele a salvou alguns minutos antes. Mesmo que ele não possa usar magia, ela tem um profundo respeito por pessoas que têm seus próprios talentos especiais. Vil fica um pouco envergonhado, então muda de assunto e pergunta a Iris se ela está ali por causa do pedido de Elfie, e Iris confirma, dizendo que quer ser útil ao Magivander e que um dia espera se tornar uma das pessoas que sustentam o céu. Ela não está falando metaforicamente, aliás. Neste mundo, as pessoas não podem ver o céu real, pois seu mundo está escondido sob as tremendas energias do Magivander, que cobrem tudo e criam um falso céu, conhecido como a Grande Barreira. E, segundo as lendas, quando a Grande Barreira cair, o mundo será novamente envolto em escuridão e uma grande calamidade começará. É por isso que os estudantes estão motivados a cumprir os pedidos dos Magivander, não apenas porque os admiram, mas também porque acreditam que isso ajudará a sustentar sua missão de manter o céu. Iris menciona que teve a honra de conhecer Aleria pessoalmente antes, o que surpreende Vil, então ela começa a contar como aconteceu. Ela estava encurralada na masmorra um dia, e quando sua vida começou a passar diante de seus olhos, ela não via saída. No entanto, antes que pudesse ser devorada, uma parede de gelo envolveu todos os monstros que a atacavam. Ela se virou e encontrou Aleria ali, perguntando se ela estava bem. Foi uma experiência que ela nunca esquecerá, e é por isso que ela quer fazer tudo o que puder para ajudar Aleria. Embora ela tenha vindo coletar os núcleos de gelo dos caminhantes da geada, não conseguiu encontrar nenhum, e seu feitiço de busca não está detectando nada. Ela supõe que os outros estudantes já os derrotaram, mas Vil não acha que seja o caso. Ele mostra a Iris um fragmento de gelo que os caminhantes da geada deixam para trás quando se movem, e normalmente ele teria cerca de 1 milímetro, mas esse é enorme. Isso só pode significar que há um caminhante da geada poderoso por perto, provavelmente em algum lugar que o feitiço de busca de Iris não consegue detectar. Iris pergunta a Vil como ele pode saber disso se não pode usar magia. Ele explica que estuda magia porque a acha incrível, mas não todo poderosa, especialmente em um lugar como a masmorra. Ele, que não tem magia, precisa usar todo o seu conhecimento, sabedoria e experiência para compensar. Iris pergunta o que Vil quer dizer com experiência, e como eles estão em uma grande sala aberta, a experiência de Vil lhe diz que está prestes a ocorrer uma batalha contra um chefe.
Quando o caminhante da geada tenta atacá-los de surpresa, Vil avança para tirar Iris do perigo, e quando ela finalmente percebe o que está acontecendo, identifica o monstro como um Rex da geada. O Rex da geada é a forma mais poderosa de um caminhante da geada e vale 6 créditos por si só, sendo basicamente o monstro-chefe especial do quarto andar. O Rex da geada dispara um laser de gelo contra eles, e Vil salta para fora do caminho para evitar ser congelado até a morte. Ele coloca Iris no chão e pede que ela se afaste enquanto ele cuida do Rex, mas Iris o avisa que ataques físicos não funcionarão contra o Rex, pois qualquer coisa que ele tocar será instantaneamente congelada. Por isso, o combate corpo a corpo foi completamente descartado como uma opção, e acredita-se que a única maneira de lidar com ele é com ataques mágicos de longo alcance. Vil, no entanto, não está preocupado, pois tem um plano para lidar com o Rex. Quando o Rex começa a carregar outro disparo de laser, Vil prepara o item mágico que conseguiu com Rose e avança. Ele evita o feixe de gelo e cai atrás do Rex, deslizando por baixo dele. O Rex não consegue acompanhar os movimentos de Vil e começa a disparar em direções aleatórias. Enquanto isso, Vil usa o item mágico para se prender ao corpo do Rex, correndo ao redor da criatura e enredando-a com fios. Em pouco tempo, ele já aprisionou completamente o Rex, e Vil afirma que as principais fraquezas do Rex da geada são a magia de fogo e os ataques explosivos. Quando o Rex está prestes a disparar outro laser, Vil ativa o item mágico, fazendo com que o fio se acenda e leve o fogo até as bombas presas ao gancho, causando uma grande explosão. O Rex da geada é reduzido a escombros, e Vil recolhe a ferramenta, fazendo uma nota mental para agradecer a Rose mais tarde. Iris está impressionada com o que acabou de ver, mas sua verdadeira personalidade emerge e ela comenta que Vil é muito mais forte do que os rumores indicavam. Ela se pergunta como deveria relatar suas descobertas, mas, enquanto pensa, Vil chama sua atenção e diz que conseguiram um ótimo núcleo de gelo, então podem voltar agora. Iris sorri, mantendo sua fachada para evitar suspeitas. Mais tarde, Iris vai até a Torre dos Magos, e enquanto caminha pelos corredores, tirando seu disfarce, ela revisa o que aprendeu ao seguir Vil. Ele realmente não pode usar magia, mas compensa de maneiras criativas. Isso, junto com seu incrível senso de batalha e experiência, significa que, embora ele não seja qualificado para ser um mago, é um guerreiro incrivelmente talentoso. Quando chega ao fim do corredor, ela se aproxima de uma grande porta, abre-a e encontra os Magivandir. Ela pede um momento de seu tempo e se desculpa se estiver interrompendo algo importante, mas K diz que não há necessidade de desculpas, já que estavam apenas tendo uma reunião entediante por obrigação. No entanto, a situação ainda é grave, pois, se a barreira do céu for rompida agora, o mundo certamente será destruído. O exército celestial que os observa além do céu os esmagaria instantaneamente com o número de magos que tem atualmente. Eles precisam se apressar e encontrar mais magos promissores para ajudar na luta que está por vir naquele dia fatídico. Caso contrário, a calamidade e a lenda se concretizarão, e eles não podem permitir que isso aconteça. Eles perguntam a Iris como foi sua missão de observação e se ela encontrou alguém útil. Ela confirma que encontrou uma pessoa promissora, que poderia ser útil para a causa, Vil Surfer, o sem talento ou que não pode usar magia. Ela recomenda que ele seja admitido na torre. Caret e Elanor são contra a ideia, mas Z acha que pode ser interessante, enquanto Ali prefere não dar sua opinião por enquanto. Z realmente não se importa com quem seja, desde que seja útil, mas Elanor acha que seria loucura trazer uma pessoa sem magia para lá. Eles estão prestes a começar uma discussão, mas Caret os acalma e diz que não precisam tomar uma decisão agora, já que o festival de magia será realizado em breve, e eles podem usar os resultados para decidir. Os alunos úteis acabarão naturalmente nas primeiras posições, então, se Vil não conseguir, ele não era adequado para a torre. Com isso, encerram a reunião e todos se teleportam para fora. Ali, sendo a única que ficou, fica feliz em saber que Vil ainda está tentando manter sua promessa, então diz que esperará por ele o tempo que for necessário. Na próxima prova dos estudantes, parte 4, eles devem lutar contra golems, e se conseguirem derrotar um, serão aprovados. Shen e Colette são os primeiros e conseguem derrotar seus golems com facilidade. Enquanto isso, Vil está lutando contra o dele. Ele tenta correr por trás do golem para acertar um soco certeiro, mas, ao verem que Vil está prestes a atacar com os punhos, os estudantes começam a zombar dele por não poder usar magia à distração de Vil dura o suficiente para que o golem o atinja com um golpe, jogando-o do outro lado da sala. Os estudantes começam a sair, satisfeitos com o fracasso de Vil em derrotar seu golem. No outro extremo da sala, alguns alunos não têm dificuldade alguma em derrotar seus golems. Vleana e Vigel já passaram com facilidade. No entanto, um último estudante, Julius, entra em cena. Ele começa a conjurar magia de gelo e, com o movimento de sua varinha, envia estilhaços de gelo para todos os golems, congelando-os em blocos sólidos. Julius é um dos 3 melhores alunos da academia. Leana elogia Vigel e Julius por acompanharem seu nível,
mas lembra que o banquete vai começar em breve, então não havia motivo para relaxarem. Julius, então, declara uma guerra amigável, dizendo que usará sua recém-dominada técnica final para derrotá-los no momento certo. Como um gesto de sinceridade, ele oferece uma rosa de gelo, mas nem Vigel nem Leana parecem impressionados, embora Vigel esteja ansioso para um confronto com Julius. Esses três são praticamente celebridades na escola, já que são os únicos estudantes que conquistaram mais de 10.000 dos 12.000 créditos totais. Muitos veem os créditos como uma medida das capacidades de um mago, mas Vil está longe desse nível. Ele sequer tem créditos suficientes para se formar, e esse é seu último ano na escola. Enquanto Vil reflete sobre sua situação, Julius e seus seguidores se aproximam e começam a insultá-lo por sua falta de habilidade mágica. Vil, para evitar problemas, simplesmente sai do caminho. Ao se afastarem, Vil ouve Julius e os outros comentando sobre o Gran Festival de Magia e percebe que já está na época do evento. Mais tarde, durante o almoço, Colette se aproxima de Vil e o lembra de que sua única esperança de se tornar um Magivander é ser notado no Festival de Magia. Tentar se formar apenas com prática e redações não é prático. Ela explica que o festival é um grande evento, realizado a cada 2 anos, que atrai magos influentes da torre em busca de novos talentos. O festival é onde as facções mágicas disputam o direito de recrutar os melhores estudantes. Existem 5 facções principais: a facção do Trovão, a facção Élfica, a facção do Fogo, a facção do Gelo e a misteriosa Noa, sendo que todas, exceto Noa, são lideradas por seus respectivos Magivanders. Vil, no entanto, duvida que será escolhido, pois está falhando em tudo, e para ser notado, ele teria que demonstrar uma magia impressionante, algo que parece impossível para ele. Mesmo assim, Colette menciona que há rumores sobre Ovatiers, ou observadores, que aparecem no festival para buscar talentos ocultos. Vil acha que isso não passa de uma lenda urbana, e acredita que não há lugar para alguém sem magia como ele no festival. Ele decide que vai ficar nos bastidores ajudando com os preparativos, mas Colette insiste que ele poderia mudar a percepção das pessoas se participasse e mostrasse do que é capaz. Vil, porém, não quer entrar, já que sua experiência anterior no festival, quando ainda estava no 2º ano, foi humilhante, dele foi vaiado por usar ataques físicos. Enquanto isso, os estudantes em toda a escola começam a se preparar com seriedade para o festival. Kaete, uma colega, lembra Vil de que, além dos magos de alto escalão, muitos olheiros da capital estarão presentes, o que pode lhe render uma oportunidade de carreira, mesmo que não se torne um Magivander. Vil ainda reluta, pois sente que participar sem poder usar magia não é uma boa ideia. Nesse momento, Colette nota algo estranho em um dos armários e percebe que há uma barreira mágica bem escondida. Vil acha que pode ser apenas um feitiço de travamento, mas Colette reconhece que a barreira foi feita para bloquear som e visão. Em vez de tentar quebrá-la com magia, ela pede a Kiki para fazê-lo. Quando a barreira é dissipada, eles descobrem uma escadaria escondida atrás dos armários, levando a um anel de apostas clandestino. Um grupo de estudantes se reúne ali para apostar em quem sairá vitorioso no festival de magia. Colette se enfurece ao ver que os alunos transformaram o vestiário em um local ilegal de apostas. Vil então nota Shen do outro lado da sala e se surpreende ao vê-lo ali, já que ele não parece ser do tipo que gosta de apostas. Shen fica defensivo e começa a gritar para que Vil cuide de sua própria vida, mas Colette intervém, ameaçando-o. Shen se acalma, e Vil pergunta novamente por que ele está ali, já que não parece estar participando das apostas. Shen, visivelmente envergonhado, tenta justificar que não estava ali para ver se as pessoas estavam apostando nele e nega estar chateado por ninguém acreditar que ele pode ganhar, apesar de ser o 4º melhor estudante da escola. Shen revela que sua pontuação é alta, perto dos 9.000 créditos, e que a única razão para estar atrás dos 3 primeiros colocados é porque falhou em um teste escrito. Desde então, tem se esforçado muito para recuperar os créditos perdidos, e suas habilidades mágicas estão no mesmo nível que as de Leana e os outros. Portanto, ele acredita ter as mesmas chances de vencer o festival após o término das aulas. Vil se levanta para ir embora, mas Cat chama sua atenção, perguntando se ele está livre depois da escola, pois adoraria passar um tempo com ele, mesmo que fosse em uma expedição a um calabouço. No entanto, Vil lamenta que não poderá passar tempo com ela hoje, pois tem trabalho à noite. Mais tarde, Vil está no restaurante de Jean, nos arredores da cidade, onde trabalha como garçom. Ele leva uma bandeja de comida e bebidas para a dona, que expressa preocupação pelo quanto Vil precisa trabalhar. Vil entrega jornais pela manhã, tem aulas durante o dia e trabalha à noite, o que é bastante difícil, mas necessário, já que ele não se qualifica para a bolsa de estudos da escola e precisa pagar tudo do próprio bolso. Dona menciona o festival de magia, sugerindo que Vil participe, mas Vil rejeita a ideia imediatamente, lembrando-se da humilhação que sofreu anteriormente. Jane, a dona do restaurante, grita para Vil voltar ao trabalho, apontando que seu amigo, Rose, está se esforçando muito mais do que ele. Rose também trabalha como garçom, mas apenas como um favor
favor a Vil, já que um dos funcionários de Jean saiu, e ele não queria que todo o trabalho extra caísse sobre Vil. Depois do movimento de jantar, Vil e Rose limpam as mesas, e Rose pergunta se Vil está realmente satisfeito trabalhando ali, pois o salário não é muito alto. Rose sugere que Vil poderia pedir ajuda a Vorker para encontrar um emprego melhor remunerado, mas Vil prefere não incomodar Vorker. Ele gosta de trabalhar no restaurante por causa das pessoas, que são honestas, carinhosas e o tratam com muito respeito. As coisas parecem estar indo bem até que Julius entra no restaurante, apenas para causar problemas. Assim que entra, começa a insultar o local e os anões que ali trabalham. Julius, então, percebe Vil e começa a zombar dele, dizendo que um fracassado como Vil só poderia estar cercado de bárbaros ou como os anões. Donan fica furioso, mas os outros anões o seguram, pois não podem se dar ao luxo de se meter em uma briga com um mago. Julius continua provocando, dizendo que os anões são apenas imigrantes que fugiram para lá depois que os celestiais destruíram seu mundo, e que os humanos foram os generosos ao permitir que eles vivessem ali. Donan se acalma, pois sabe que, apesar de ser verdade que os anões são refugiados, atacar Julius só traria mais problemas para sua raça, que já é tratada com desprezo pelos humanos. No entanto, Vil não consegue suportar a injustiça. Ele decide que este será seu último dia trabalhando no restaurante e, já que não estará mais empregado ali, está livre para fazer o que quiser sem que Jane sofra as consequências. Ele se aproxima de Julius e exige que ele retire o que disse sobre os anões. Julius, porém, não se importa e joga seu prato de comida em Vil. Dois dos capangas de Julius se levantam, prontos para atacar Vil. O que eles não percebem é que o ato de Julius já conta como agressão, o que dá a Vil o direito de se defender. Vil agarra os dois pelo colarinho e os derruba no chão. Julius também acaba ferido no processo, sofrendo uma humilhação que não sentia há muito tempo. Furioso, ele jura que fará Vil pagar pelo que aconteceu. O ambiente começa a congelar enquanto Julius saca sua varinha e lança ataques de gelo contra Vil. Vil se esquiva, mas, sem sua espada e em um espaço confinado, eventualmente é preso por uma parede de gelo. Quando Julius se aproxima, prestes a congelar Vil por completo, ele olha nos olhos de Vil, esperando ver medo. No entanto, não encontra nenhum sinal de medo no olhar de Vil, o que o faz mudar de ideia. Em vez de congelá-lo ali, Julius decide fazer isso no festival de magia, para humilhar Vil diante de toda a escola. Vil concorda em lutar contra Julius no festival. Julius, confiante, afirma que, se ganhar, expulsará Vil da escola para sempre. Vil, por sua vez, quer apenas que Julius se desculpe com os anões pelo desrespeito. No dia do grande festival de magia, a excitação é palpável. O evento atrai olheiros de várias facções, que buscam recrutar os melhores alunos da escola. O primeiro evento é a Corrida de Dragões, e Leana mantém uma vantagem significativa sobre os outros competidores. Enquanto os espectadores aguardam ansiosamente os resultados, diversos recrutadores do topo da torre e de fora dela estão atentos aos talentos. Leana vence a Corrida de Dragões com um novo recorde, e o próximo evento será o Ataque à Coroa. Shen está de bom humor, pois Colette o convidou pessoalmente para participar de sua equipe. Ele acredita que ela finalmente reconheceu sua excepcionalidade e quer trabalhar ao lado dele, em vez de Vil. No entanto, ao entrar na sala de treinamento, ele fica chocado ao ver Vil também lá. Colette esclarece que o convidou para formar uma equipe com ela e Vil, pois Vil precisa de uma equipe com um total de 21.000 créditos para participar do Ataque à Coroa. Como os créditos de Vil são muito baixos, a única pessoa que poderia preencher a vaga restante era Shen. Vil se desculpa por ter arrastado Shen para seus problemas, mas Shen questiona por que deveria ajudar Vil, especialmente em um evento de nível avançado como aquele. Enquanto Shen grita com Vil, ele percebe que Vil está fixando o olhar em Julius, e então entende que o motivo de Vil participar do evento é para enfrentá-lo. Colette explica que algo aconteceu entre Vil e Julius, mas a história ainda está se desenrolando e Vil de repente decidiram que participariam do evento de Ataque à Coroa a qualquer custo. Shen está furioso porque Vil está ignorando-o, já que ele ainda não superou o sentimento de inferioridade que teve quando Vil o salvou na masmorra. Com o próximo evento prestes a começar, o comentarista Mike se apresenta, e Edward, seu co-comentarista, também está presente. Embora Mike não goste disso, já que Edward é o professor mais odiado da escola devido à sua rigidez e aparência assustadora, na verdade, ele tem medo de que Edward possa matá-lo antes do final do festival. Mas o show deve continuar, então Mike anuncia como principal evento do dia o evento de Ataque à Coroa. Um feitiço é lançado sobre o estádio, criando um mapa de batalha com várias zonas, uma zona de vulcão, uma zona de pântano, uma zona de terras devastadas, uma zona de plantas e uma zona de madeira. Ao contrário dos outros eventos, o Ataque à Coroa é uma competição em equipe realizada entre células de 3 pessoas. Todas as equipes começarão na borda externa do campo e terão que chegar ao estádio central. No centro do estádio, há uma coroa gigante, e a primeira equipe a conquistá-la vencerá. Mas, claro, isso é mais fácil de dizer
dizer do que fazer, já que todo o campo de jogo foi sabotado com armadilhas de todos os tipos. Seguir o caminho mais curto até o estádio é permitido, e obstruir outras equipes também é permitido. Assim como todos os eventos, este é certamente o mais brutal Battle Royale. Edward acrescenta que o evento foi criado para ser uma demonstração prática de como as equipes lidariam com uma incursão em uma masmorra juntas, mas ninguém está focado na coordenação da equipe, todos querem ver batalhas de alto nível entre os melhores alunos da escola. E se houvesse um esquema de apostas ilegais na escola, o time de Y seria o mais popular e, sem surpresa, no extremo oposto das apostas, a equipe com a menor popularidade é a liderada por Vil. Os estudantes começam a rir de Vil por ousar pensar que poderia participar de um evento como o Ataque à Coroa, mas Vil não vai perder a confiança desta vez. Com os participantes do evento se dirigindo para seus locais de partida designados, Vorker fica chocado ao ver que Vil também pretende competir. Ele tenta dissuadir Vil, mas a mente de Vil já estava decidida desde o início, então nada do que Vorker diz pode detê-lo. Ele pede desculpas por não ter ouvido Vorker, mas mesmo que isso faça se tornar o alvo de zombarias da escola, esta é uma competição que ele quer vencer a qualquer custo. Vil então se afasta e Vorker aceita que não conseguirá dissuadir Vil, mas lembra que ele foi avisado sobre os riscos envolvidos, então se as coisas derem errado para ele, não terá ninguém para culpar, exceto a si mesmo. Com todos os alunos em posição, o evento de Ataque à Coroa pode começar oficialmente. Os alunos avançam e o time de Julius é o primeiro a encontrar algumas das armadilhas dispostas no campo de batalha. Ao se aproximarem, os cubos se ativam e formam um exército de golems que bloqueiam o caminho de Julius. Com tantos golems em um lugar, isso facilmente se tornaria um obstáculo intransponível para muitos alunos. No entanto, Vil continua avançando a toda velocidade, sem mostrar sinais de desaceleração. Os alunos começam a zombar dele por tentar romper a enxame de golems quando ele não pode usar magia e não conseguiu derrubar um único golem durante o exercício de prática. Vil continua correndo em direção aos golems, e antes de atacar, dá um sinal a Colette, que então lança um feitiço para criar uma manopla mágica para Vil. Com ela, Vil consegue destruir absolutamente todos os golems em seu caminho. As bocas dos espectadores caem ao chão enquanto todos testemunham as capacidades de Vil, mas Gner já esperava algo assim. Enquanto Vil usar uma manopla mágica, ele pode causar um dano significativo, mesmo sem sua espada, e já que Colette foi quem a fez, tecnicamente não é contra as regras. Contra todas as previsões e odds de apostas ilegais, o primeiro a passar com sucesso pela horda de golems é Vil, e ele está indo direto para a coroa agora. Desde o dia em que Vil o salvou, Shen tem revivido aquele momento repetidamente em sua cabeça. Ele vê isso como uma de suas maiores falhas e teria preferido morrer a enfrentar tal humilhação terrível. É por isso que ele tem se esforçado tanto para melhorar e construir toda a força que seu corpo pode gerar. Mas, mesmo com todo o seu esforço, Vil ainda o supera sem magia. No Ataque à Coroa, Vil e sua equipe tomaram uma grande vantagem, e com o objetivo de chegar ao estádio e conquistar a coroa, os outros competidores terão que acelerar o ritmo se não quiserem ficar para trás. Vil chega à zona das terras devastadas, e ao chegar, mais armadilhas são ativadas. Desta vez, elas começam a disparar balas de rocha em Vil e nos outros. Quando as balas estão a caminho, Vil para e usa sua manopla para socar o chão e criar uma parede de rocha que bloqueia as balas. Ele então pula para frente e pede mais ajuda a Colette, que lança um feitiço que cria uma dúzia de espadas para Vil, e ele passa a usar as espadas como projéteis para destruir todos os cubos em seu caminho. Mike anuncia que a equipe de Vil passou pela zona das terras devastadas com facilidade e ainda não encontraram uma armadilha que represente um desafio para eles com seu trabalho em equipe. Embora Shen ainda não tenha feito nada, os espectadores que são contra Vil tentam minimizar sua habilidade dizendo que a magia de Colette está fazendo todo o trabalho pesado. E, embora a magia dela definitivamente tenha um papel nisso, a eficiência das armas em batalha depende da técnica de Vil. Os escoteiros estão começando a notar a habilidade incrível de Vil em detectar e contra-atacar armadilhas, e, embora não goste de Vil, até Edward tem que reconhecer seu trabalho duro. Todo o tempo que Vil passou nas masmorras permitiu-lhe minimizar as ineficiências em seus movimentos e seus reflexos sobre-humanos permitem que ele capitalize nas menores aberturas disponíveis. Outro time está frustrado por estar perdendo para alguém que não tem magia, mas seu ódio por Vil os distrai tanto que acabam caindo em uma armadilha de flores e são devorados vivos. Outras equipes enfrentam problemas semelhantes com as armadilhas ao longo do caminho, mas, apesar de todos os obstáculos brutais, Vil ainda consegue manter a liderança com sua equipe. O evento do torneio causou um grande tumulto no estádio, tanto que Julius consegue ouvir tudo daqui. Ele pede aos seus colegas de equipe uma atualização sobre a situação atual do evento e os colegas de Julius usam um feitiço de detecção para localizar o restante da competição. Pelo que estão vendo, parece que Vil está atualmente na liderança com uma grande margem. Se não fizerem algo
algo em relação a isso em breve. Julius pode realmente perder. No entanto, Julius não parece estar muito preocupado, pois tem um plano para lidar com Vil pessoalmente. Enquanto isso, Vil e os outros acabaram de chegar à área final antes da arena e a Floresta Encantada. Quando Vil entra primeiro, ele aciona vários círculos mágicos ao mesmo tempo e logo percebe que deve ser uma armadilha de círculos encadeados. Mas isso não será um problema, já que ele tem o contra-feitiço perfeito para algo assim. Se todos vão disparar de uma vez, ele só precisa fazer com que eles se cancelem entre si. Então, ele começa a esculpir a área ao redor de cada círculo mágico e, ao adicionar um pouco de rotação, consegue fazer todos os feitiços dispararem uns contra os outros e explodirem. Mike anuncia empolgado que Vil passou pelas armadilhas da floresta sem problemas e pergunta a Edward se ele tem algum comentário, já que foi ele quem preparou o campo minado de magia negra. Mas Edward apenas estala a língua em aborrecimento por Vil ter passado tão facilmente pela sua armadilha. Mesmo com toda a vantagem que Vil construiu com sua enorme liderança, à medida que se aproxima do estádio, as chances de ele encontrar outra equipe e ser atacado aumentam dramaticamente. Ele teve que eliminar algumas equipes, mas há uma equipe em particular que ele está atrás, então Vil pretende correr para frente e montar uma emboscada para Julius. No entanto, enquanto ele está a caminho de garantir a posição elevada para sua emboscada, os papéis se invertem quando Julius dispara um projétil de gelo diretamente contra ele. Vil está bem, já que o projétil não o atingiu diretamente, mas ele não consegue entender como Julius conseguiu chegar aqui antes dele, depois da enorme vantagem que tinham. Além disso, Julius está sozinho, então Vil tem que se preocupar com a possibilidade de que outros colegas de equipe de Julius estejam escondidos em algum lugar para emboscá-lo. Julius começa a lançar uma chuva de estalactites de gelo em Vil, então Vil não tem tempo para se preocupar com a possibilidade de uma emboscada e começa a correr para longe. Por agora, ele só precisa se concentrar e lidar com Julius. Mas parece que Shen também está levando a sério, começando o processo de conjuração de um inferno incrivelmente poderoso. No entanto, ele parece estar olhando para Vil um pouco demais, então Colette avisa Vil de que Shen pode estar mirando nele. Quando Shen dispara o feitiço, Colette cria uma parede de rocha na frente de Vil para evitar que ele seja queimado até as cinzas. A explosão de Shen cria uma onda de choque massiva pelo campo de batalha e Vil fica um pouco confuso com o que acabou de acontecer. Ele olha para cima e vê que a floresta foi completamente incinerada, e Shen se aproxima de Vil, dizendo que Julius estava no caminho e pode ter eliminado Julius também, mas não há dúvida na mente de Colette de que Shen lançou aquele feitiço com a intenção de matar Vil. Colette pergunta o que ele pensa que está fazendo, mas Shen acredita que está justificado em suas ações. Ele acompanhou o pedido de Colette e entrou para a equipe deles para que Vil pudesse participar deste evento, então agora ele quer que o favor seja retribuído com uma luta individual contra Vil. Vil pergunta por que Shen de repente quer lutar e por que tem que ser agora, mas Shen não se sente inclinado a se explicar e dispara um tiro de advertência contra Vil. Colette tenta interferir e detê-lo, mas antes que ela possa fazê-lo, ela é bloqueada por uma parede de gelo de Julius, que de alguma forma sobreviveu àquela explosão mortal. Colette está em apuros, então Vil quer ir salvá-la, mas Shen não vai deixar Vil ir até que ele tenha uma luta adequada com ele. Então, ele atira algumas bolas de fogo em Vil, que derrubam sua espada. Vil tenta argumentar com Shen para que possam fazer isso em outro momento, mas Shen está decidido a lutar com ele e diz a Vil para pegar sua espada para que possam ter um duelo. Sem outras opções, Vil concorda em enfrentá-lo. Vil parecia lamentável desde o primeiro dia em que o viu, mas na época Shen sentiu uma verdadeira simpatia por Vil e por todo o bullying que ele estava sofrendo, e realmente queria ajudá-lo. Então, ele tentou convencer Vil a se tornar seu subordinado para que ninguém pudesse mais bullyingá-lo. No entanto, Vil o ignorou completamente e continuou andando. Shen corre para alcançá-lo, mas ao agarrar Vil e pedir para ele levar a oferta a sério, Vil olha-o nos olhos e diz a Shen para sair do seu caminho. Shen pode ter piedade de Vil, mas Vil nunca teve piedade de si mesmo por um minuto. Ele estava sempre focado em seu objetivo e Shen não conseguiu aceitar o fato de que Vil rejeitou sua bondade e o ignorou como se fosse um personagem secundário. Então, a partir daquele dia, Shen começou a odiar Vil. Voltando ao presente, Vil está correndo entre as árvores tentando evitar as bolas de fogo de Shen, mas ao se esconder atrás de uma árvore, Shen envia algumas bolas de fogo guiadas que quase atingem Vil e o lançam pelo chão da floresta. Ele se recupera com sua espada, mas Shen envia outro ataque de chama em sua direção, então Vil é forçado a usar a espada para desviar. Enquanto ele está distraído, Shen o pega de surpresa com uma chicotada de fogo que o balança pela floresta. Vil eventualmente consegue se libertar, mas Shen está bem ali para atacá-lo com um feitiço devastador. Felizmente, Vil também desvia disso, mas começa a irritar Shen que Vil está apenas se esquivando quando deveriam estar em uma luta total. Vil responde dizendo que não quer ter que lutar com Shen ali, a única razão pela qual ele entrou nesta competição foi para buscar justiça para
dona e os outros anões, então ele não tem tempo para perder com uma luta sem sentido com Shen agora. Shen está enfurecido por Viu ainda não estar levando-o a sério, mesmo em uma situação como esta, e ameaça queimar Viu até as cinzas se ele não começar a tratar isso como uma luta séria. A plateia está chocada ao ver Shen lutando contra Viu quando deveriam estar na mesma equipe, já que algo assim nunca aconteceu antes. Mike pergunta a Edward sua opinião sobre o assunto e Edward diz que é uma vergonha que alunos da mesma equipe estejam lutando entre si, e dado que o objetivo da competição é o trabalho em equipe, a equipe de Viu certamente perderá pontos com os escoteiros. Mas, ao mesmo tempo, ele parece realmente satisfeito que Shen está prejudicando as chances de Viu de vencer este evento. Todos estão chocados por Shen ser tão desleal a ponto de atacar seu próprio companheiro de equipe por causa de um rancor pessoal, e os escoteiros definitivamente estão notando esse padrão de comportamento. Host está preocupado com a segurança de Viu, mas também não pode deixar de se sentir intrigado para descobrir o que acontecerá a seguir. Enquanto ele observa com antecipação, Iris se aproxima dele e Iris se aproxima de Host e pergunta se pode se sentar ao lado dele. Host parece reconhecê-la e diz que está tudo bem, então Iris se senta e começa imediatamente a torcer por Viu. Host fica surpreso ao vê-la apoiar Viu, já que ela sempre lhe pareceu uma pessoa indiferente. Iris admite que isso é fora do comum para ela, mas depois que foi apresentada a Viu, não pôde evitar se sentir cativada por ele. Host consegue entender esse sentimento, mas começa a sentir ciúmes de como Viu é popular entre as garotas e até mesmo entre Shen, já que Shen está tecnicamente lutando porque Viu nunca lhe deu atenção. Naturalmente, Host ama Viu mais do que qualquer outra pessoa, já que é colega de quarto de Viu, mas poderia dizer o mesmo sobre Colette, pois ela sempre esteve ao lado de Viu, não importa o que aconteça. Mesmo agora, enquanto está sendo atacada por Julius, a única coisa em sua mente é como fazer Shen parar de lutar contra Viu para que ele não perca a competição. No entanto, ela não conseguirá fazer nada sobre a briga entre Shen e Viu enquanto Julius estiver por perto. Julius zomba de Colette por estar fugindo dele o tempo todo, sendo conhecida como a Princesa da Terra por suas habilidades, mas Colette nunca gostou desse título, então ela ameaça fazê-lo se arrepender se ele a chamar de Princesa da Terra novamente. Julius envia mais estalactites de gelo contra Colette, então ela usa a magia da Terra para criar uma parede na frente de si e bloquear o gelo. No entanto, Julius não estava mirando apenas nela, uma das estalactites atinge o chão e ativa uma das armadilhas de Edward. Então, antes que ela possa reagir, é pega em uma explosão massiva de energia. Enquanto isso, os espectadores começam a notar algo estranho sobre Julius, ele está em todas as telas ao mesmo tempo. De alguma forma, Julius está lutando contra todos os estudantes envolvidos na competição ao mesmo tempo, mas o método que está usando permanece um mistério absoluto. Julius também desafia a equipe de Vignal, e Vignal está bem com o desafio adicional de enfrentar Julius, mas antes de começar, ele diz que quer devolver a flor de gelo que Julius lhe deu. Com um movimento de sua varinha, Vignal faz a flor de gelo de Julius aparecer no céu, e isso distrai Julius o suficiente para que Vignal crie um círculo mágico sob seus pés e o obliterar instantaneamente. Enquanto os outros estão confusos, Vignal reconhece que isso é o que Julius quis dizer quando falou sobre ganhar com seu truque. Ele tem que admitir que um feitiço no nível de magia Vender é bastante impressionante. Mike não tem certeza do que exatamente aconteceu, mas Vignal acabou de derrotar Julius, que apareceu repentinamente bem na frente dele, e coincidentemente Mike apostou todo o seu dinheiro em Vignal, então ele está realmente animado ao vê-lo se saindo bem. Enquanto isso, do alto do estádio, duas elfas da facção élfica estão assistindo ao festival. Lefa pergunta a Feliz o que ela acha dos alunos da academia, e a única coisa que Feliz pode dizer é que eles estão indo tão bem quanto ela esperava. A opinião geral sobre a competição é que ou Julius ou Vignal vão ganhar, e Viu poderia ter uma chance se Shen não tivesse feito isso, mas seus amigos sabem que isso está muito fora de caráter para ele, então eles estão se perguntando o que poderia ter feito Shen agir de maneira tão precipitada. Laro acha que pode entender por que Shen está fazendo tudo isso, e não é porque ele quer que Viu seja expulso por odiá-lo, ele só quer provar algo. Voltando à luta entre Viu e Shen, Viu não consegue entender o que fez para merecer tanto ódio de Shen. Desde que entrou nesta escola, ele nunca fez nada de errado, mas foi implacavelmente intimidado por seus colegas por sua falta de magia. Viu estava ciente de que era um fraco, então nunca pediu reconhecimento ou tentou ser egoísta, mas as pessoas continuavam a mexer com ele, o que fez com que o Dayan tentasse ajudá-lo. Viu interpretou isso como mais um ato de bullying e se afastou. Voltando ao presente, Viu desvia de outra bola de fogo de Shen, mas o próximo ataque que Shen preparou não será tão fácil de desviar. Ele convoca um guardião de fogo e Viu fica chocado, pois convocar um guardião é magia de nível muito alto. Shen envia o guardião para atacar Viu, e Viu precisa pensar rapidamente para evitar ser queimado. Ele enfia a espada no chão e salta sobre o pássaro para cortar uma de suas asas, e imediatamente depois, começa
começa a avançar em direção a Shen para atacá-lo. No entanto, o guardião regenera suas asas instantaneamente e começa a avançar em Viu por trás. Agora, Viu tem sua atenção dividida entre lidar com Shen, que está atacando pela frente, e se defender contra o guardião por trás. Ele toma uma decisão rápida, pulando fora do caminho do ataque do guardião e movendo sua espada para outra mão para bloquear o ataque de Shen. No entanto, Viu ainda está lutando para manter sua posição contra as chamas de Shen. Eventualmente, ele desvia a bola de fogo, mas isso deixou tanto ele quanto Shen ofegantes. De volta ao estádio, Edward está em choque com o nível de habilidade que Shen acaba de exibir, pois está muito acima do nível que um aluno deveria ser capaz de alcançar. Não só ele foi capaz de usar um feitiço de fogo tão poderoso no início da luta, mas também pode convocar um guardião de forma impecável para ajudá-lo na batalha. Os escoteiros não haviam percebido que Shen possuía um controle tão preciso sobre sua magia, e isso não estava alinhado com os relatórios que receberam sobre ele, já que todos os seus registros diziam que ele era um aluno de magia decente, mas não notável o suficiente para ser rotulado como um dos maiores talentos da escola. No entanto, algo deve ter acontecido recentemente para fazê-lo melhorar tanto. Eles precisarão preparar um novo relatório para Carrot, pois parece que encontraram seu mais recente candidato a escoteiro. Viu também percebe que Shen ficou muito mais forte do que antes, mas começa a gritar com Viu porque sabe que Viu ainda está segurando o golpe contra ele. Ele quer que Viu use a força que mostrou contra o Sentinela do Mal, mas a situação era diferente na época. É uma coisa lutar com todas as suas forças para matar um monstro, e Viu não vê razão para lutar contra Shen agora. Shen não consegue acreditar que, após todos os anos de ódio e humilhação que causou a Viu, ele ainda não lhe dá importância. No entanto, Viu nunca disse que não ressentia Shen. Ele não consegue nem contar quantas vezes pensou em se vingar por todas as coisas que Shen fez com ele, mas agora não é o momento para isso, pois precisa se concentrar em derrotar Julius. Ouvir essas palavras saírem da boca de Viu deixa Shen incrivelmente furioso, porque mesmo agora Viu ainda o ignora. Ele não se importa com os problemas de Viu ou com os objetivos que ele deseja alcançar, ele só quer que Viu olhe para ele. Viu está determinado a enfrentar Shen como um rival digno, em vez de um obstáculo insignificante. Embora Viu nunca tenha tentado agir de maneira egoísta, sempre teve um desejo de que alguém reconhecesse suas habilidades, mas não esperava que isso realmente acontecesse. Ao perceber que Shen realmente deseja ser reconhecido por Viu como um oponente, Viu não tem escolha a não ser enfrentá-lo seriamente. Shen fica feliz ao ver que Viu finalmente está levando a luta a sério, e começa a lançar outro feitiço. Viu percebe que se tentar atacar agora, o guardião de Shen certamente o interceptará, então decide esperar o momento em que Shen lançar seu feitiço de aniquilação. Quando Shen termina a invocação do feitiço, ele ordena ao seu guardião que ataque, enquanto simultaneamente lança um feitiço de aniquilação de grande alcance. Normalmente, esse ataque seria inevitável, mas Viu já viu as trajetórias das bolas de fogo e consegue se mover habilidosamente entre os intervalos dos ataques. Ele então salta no ar e destrói o núcleo do guardião. Sem mais obstáculos em seu caminho, Viu avança diretamente para Shen para derrotá-lo. Shen esperava isso de Viu, mas ainda tem medidas defensivas preparadas. Ele lança uma bola de fogo de última hora em direção a Viu, mas antes que eles possam colidir, Colette cria uma enorme parede de rocha entre eles. Viu e Shen não esperavam isso, e ambos caem no chão. Ao olhar, vem uma Colette furiosa com a maioria de suas roupas queimadas. Viu pergunta a Colette o que aconteceu com Julius, e ela responde que o derrotou, mas ele se transformou em gelo e desapareceu. Shen fica confuso ao ouvir que Julius desapareceu, mas logo percebe algo ainda mais chocante: as roupas de Colette estão quase totalmente queimadas. Ele a repreende por mostrar muita pele para uma dama nobre, mas ela lembra Shen que foram suas chamas que queimaram suas roupas. Colette então diz a Viu para seguir em frente sem eles, já que ele precisa alcançar Julius antes que ele capture a coroa. Shen tenta argumentar que ainda não terminou seu duelo com Viu, mas Colette o interrompe, dizendo que é realmente importante que Viu vença Julius agora, pois essa era praticamente a única chance que ele tinha de mostrar sua capacidade para a torre. Shen havia estragado isso. Viu agradece a Colette por se preocupar com ele, mas acredita que ainda pode chegar a tempo. Ele pede desculpas a Shen e diz que poderão terminar o duelo em outro momento, mas Shen, ainda querendo resolver a briga hoje, não parece satisfeito. No estádio, a primeira equipe a chegar é a equipe de Julius, e parece que nada pode detê-los agora. Mas, logo fora do estádio, Viu corre a toda velocidade e, pouco antes de a equipe de Julius conseguir pegar a coroa, ele aterrissa no meio da arena e diz a Julius que é hora de resolver isso. Enquanto isso, no interior da torre Alaria, a Magivander está tranquilamente sentada perto da janela quando sua assistente Cissa entra na sala. Inicialmente, Cissa pede desculpas por interromper a meditação de Alaria, mas depois percebe que Alaria está apenas dormindo, então a dá uma leve palmada na cabeça. Alaria acorda e reclama que Cissa não
precisava bater tão forte, mas Cissa responde que ela deveria levar mais a sério seu status como Magivander, um papel extremamente importante. Alaria passa a maior parte do tempo dormindo ou observando o mundo lá embaixo. Alaria pergunta a Cissa por que ela veio e Cissa revela que trouxe uma lista de candidatos promissores selecionados pelos escoteiros. Quando Alaria olha para a lista, Cissa diz que os candidatos do festival deste ano são excepcionais, mas há um que se destaca entre os demais para a facção do Gelo, Julius. Com base em suas estatísticas, Cissa acredita que ele pode até se tornar o sucessor de Elia como Magivander do Gelo um dia. Alaria admite que Julius parece promissor e pode se tornar seu sucessor um dia, mas apenas se tudo o que foi relatado sobre ele se confirmar. No estádio, Vil se prepara para enfrentar Julius e sua equipe. A vitória vai para quem conseguir pegar a coroa primeiro, então Julius poderia simplesmente pegá-la, já que está mais perto. No entanto, ele não ficaria satisfeito sem derrotar e humilhar brutalmente Vil na frente de uma enorme plateia. Vil avisa que não tem intenção de perder e se prepara para a luta. Julius começa seu ataque criando uma tela de fumaça, e Vil não consegue ver nada, mas ainda pode ouvir os passos de 3 pessoas ao seu redor. Ele percebe que Julius e sua equipe devem estar tentando cercá-lo para atacá-lo de todas as direções. De repente, uma bola de gelo voa em direção a Vil de trás para frente, então ele pula fora do caminho e começa a correr para tornar-se um alvo mais difícil. Mesmo com a visão bloqueada, ele consegue determinar as localizações dos atacantes a partir das trajetórias dos ataques. Quando 2 bolas de gelo vêm em sua direção, Vil acredita ter determinado todas as suas localizações e avança para atacar Julius. No entanto, ele é surpreendido por um quarto ataque e é derrubado. Ele não entende de onde veio o quarto tiro, pois deveria haver apenas 3 oponentes, e sua confusão aumenta ao ver que Julius e sua equipe nunca saíram de suas posições originais. Vil está certo de que ainda está sendo atacado por Julius, mas agora há 5 dele por algum motivo. A primeira coisa que lhe vem à mente é que isso deve ser algum tipo de magia ilusória, mas os golpes que ele está recebendo são muito reais. Ele logo percebe que a magia é muito complexa para ser apenas ilusão, ou Julius está criando clones de si mesmo, e ele se esqueceu de mencionar que seus clones também podem explodir sob comando. Um dos clones está bem na frente de Vil, então, assim que Julius dá a ordem, ele explode e envolve Vil em uma espessa camada de gelo. Essa reviravolta é empolgante, mas o público está mais focado em tentar descobrir que tipo de magia Julius está usando. Edward e Warner imediatamente reconhecem o tipo de magia e Warner explica que é uma das artes secretas descobertas pelo talentoso Magivander Alaria. Ela criou e dominou 12 feitiços de gelo únicos, e Julius está usando o primeiro da série, VRS Vice. Esse feitiço cria cópias gélidas de seu lançador, e Vil está furioso por Julius se atrever a usar um feitiço criado por Elia. Julius apenas ri e diz que seu talento natural é o que lhe permitiu aprender o feitiço ao estudá-lo por conta própria. Então, mesmo que seja apenas um dos 12 feitiços, ele acredita que agora está à altura de um Magivander e que Elia não é tão impressionante assim. Vil se liberta do gelo e avança em direção a Julius, determinado a fazê-lo se arrepender de chamar Elfie de fraude. Julius usa seus clones para lançar mais bolas de gelo, mantendo Vil ocupado enquanto prepara um feitiço que sela Vil em uma barreira de gelo impenetrável. Com Vil imobilizado, Julius lança um enorme meteoro de gelo em sua direção, esmagando-o. A multidão aplaude, impressionada com a força de Julius, e Edward também elogia sua performance. Julius aproveita a oportunidade para declarar que sua magia de gelo se tornou incomparável após adquirir um dos feitiços de Alaria e que pretende se tornar o próximo Magivander do gelo. No entanto, quando o meteoro de gelo se despedaça e Vil emerge quase ileso, Julius fica em choque. Vil agradece a Julius pela chance de se acalmar, já que ele tende a ficar impetuoso quando alguém desrespeita o nome de Alaria. Vil então enfrenta os clones de gelo de Julius, que agora são ineficazes. Ele rapidamente derrota os 2 companheiros de Julius e percebe que o feitiço dos clones de Julius é incompleto. Os clones exigem grande controle mental, algo que Julius não possui. Julius tenta se defender com rosas de gelo, mas Vil facilmente as corta. As rosas criam uma nova tela de fumaça, permitindo que Julius lance novamente seus clones. Apesar de a magia dos clones ser eficaz em teoria, Vil usa seu conhecimento do feitiço para encontrar o verdadeiro Julius. Ele nota que os clones são feitos de gelo e, portanto, são frios. Com base na diferença de temperatura, Vil consegue identificar o verdadeiro Julius, que estava tentando se esconder entre os clones. Vil revela que ele conhece bem a magia de Alaria porque cresceu com ela e estudou seus feitiços desde jovem. Julius não acredita, achando que Vil deve estar mentindo, mas Vil corrige, dizendo que Alaria criou o feitiço dos clones quando tinha apenas 2 anos, e ele está longe de ser perfeito. Julius se sente envergonhado e percebe que, ao tentar imitar um feitiço infantil, ele tem exagerado em sua própria capacidade. Enfurecido e envergonhado, Julius convoca 8 clones adicionais
emocionais, ignorando o controle sobre eles para tentar sobrecarregar Vil. Vil, acostumado a lidar com múltiplos clones de Elfie quando era criança, enfrenta os clones de Julius com facilidade. Ele destrói os clones um a um, enquanto Julius fica aterrorizado com a possibilidade de ser derrotado. Finalmente, Vil derrota todos os clones e avança para enfrentar o verdadeiro Julius, pronto para encerrar a luta com um golpe decisivo. A tensão no estádio é palpável, e todos os olhares estão voltados para a batalha final entre Vil e Julius e dá um soco em Julius tão forte que precisa ser repetido 3 vezes. Com isso, Vil vence oficialmente Julius e a plateia começa a aplaudir. Sua performance lhe rendeu muito respeito entre os alunos, e embora ele esteja exausto, não há mais ninguém para impedi-lo. Tudo o que ele precisa fazer é pegar a coroa e colocá-la na cabeça. No entanto, enquanto estava ocupado com Julius, ele não percebeu que a equipe Vigol havia entrado no estádio. Assim, em uma reviravolta decepcionante, Vigol é coroado vencedor da coroa do ataque. Em uma torre mágica, Kai informa a Elfie que o ataque à coroa terminou, mas Elfie não consegue mostrar seu rosto por algum motivo. Ela pergunta a Cissa se há algum feitiço para reescrever o passado ou apagar memórias, e pode haver algo assim no livro de feitiços proibidos, mas Cissa não vai deixar Elfie usá-lo por um motivo tão trivial. Elfie está prestes a chorar porque não sabia que Vil achava que ela estava o intimidando todos aqueles anos atrás. Ela só queria brincar com Vil na época, mas agora toda a escola pensa que ela estava o intimidando. No estádio, Vil aceita que perdeu o ataque à coroa e vai se sentar para descansar um pouco. Ao mesmo tempo, Shen observa com raiva porque percebe que, se Vil foi capaz de vencer alguém como Julius, ele precisa se esforçar mais para ser um oponente à altura. Colette corre até Vil e fica aliviada por ele estar bem, mas Vil se desculpa por não ter conseguido pegar a coroa depois de todo o estresse que causou a ela e a Shannon. Pelo menos ele conseguiu cumprir sua promessa a Elfie. Vil pode não ter vencido o evento, mas o importante é que Julius sofreu uma derrota marcante, então ainda é uma vitória para Vil. Todos os seus amigos se reúnem no bar para um jantar comemorativo. Mais tarde, à noite, Donna pergunta se Vil acabou sendo recrutado pela torre, mas Colette diz que não, o que era esperado, já que a equipe de Vil teve uma batalha interna e ele também não venceu o evento. Colette culpa Shen por isso, já que Vil poderia ter vencido facilmente se não fosse atrasado pelo acesso de raiva de Shen durante o evento. Rost pergunta onde Shen está agora, então Vil explica que tentou convidar Shen, mas ele não parecia querer ir. Donna diz que está tudo bem, mesmo que ele não tenha sido recrutado, porque venceu sua luta contra Julius e conseguiu fazer Julius se desculpar. Falando em Julius, ele está atualmente na cozinha lavando pratos como parte de seu pedido de desculpas aos anões. Ele odeia ter que fazer isso, mas perdeu para Vil, então tem que cumprir sua promessa, já que é um homem de palavra, mesmo que isso signifique trabalhar ali por um tempo. Todos, exceto Julius, estão se divertindo. Colette percebe que um trabalhador parece preocupado com algo. Ela pergunta se ele não está aproveitando a festa, mas o problema não é esse. Ele não impediu Vil de participar do evento porque viu o quanto Vil estava motivado para vencer, mas agora que ele mostrou à escola inteira do que é capaz, o trabalhador está preocupado com como Vil será tratado a partir de agora. Colette achava que as pessoas tratariam Vil melhor agora que sabem o quão poderoso ele é, mas o trabalhador diz que nunca é tão simples. No dia seguinte, na escola, os alunos começam a se preparar para o evento de prática de todos os alunos, que envolve uma semana inteira de exploração de masmorras. Muitos alunos estão preocupados com isso e ainda não decidiram suas equipes. Enquanto Vil anda pelos corredores com Colette, ele é abordado por alguns de seus colegas, que nervosamente pedem para que ele se junte à equipe deles para a invasão da masmorra. Eles viram o quão poderoso ele é, então gostariam de sua ajuda. No entanto, antes que Vil possa responder, outro grupo de alunos se aproxima e diz que também querem Vil em sua equipe. Cada vez mais alunos começam a discutir sobre quem vai formar equipe com Vil, e Colette agora percebe o que Warner quis dizer quando disse que as pessoas tratariam Vil de maneira diferente agora que sabem que ele não é um fraco. Todos de repente querem ser amigos dele, e ela acha isso realmente hipócrita. Ela se coloca na frente de Vil e grita com os outros alunos por terem a audácia de tentar se tornar amigos de Vil agora, depois de toda a intimidação que ele sofreu. Ela tinha certeza de que Vil deve estar irritado com isso também, mas, ao contrário, Vil nunca teve pessoas agindo de maneira tão amigável com ele, então ele está realmente feliz por as pessoas agora gostarem dele. Como Vil não parece estar bravo com a intimidação, uma das meninas diz a Colette para ficar fora disso e deixar Vil decidir com quem ele quer ir, mas, assim que ela tenta convencer Vil a se juntar à sua equipe, Colette dá um tapa na mão da garota e diz que já tem planos de fazer compras com Vil amanhã. Ela disse isso no calor do momento, mas naquela noite, Colette se arrepende de ter pedido Vil para um encontro. Sua colega de quarto entra no quarto e provoca Colette sobre ter um encontro com Vil amanhã, mas Colette grita que não quis que fosse um encontro. Rose não discute com ela sobre isso, mas Colette ainda vai fazer compras
compras com Vil, então ela deve se preparar para isso. Colette concorda e diz que deve pelo menos se esforçar um pouco, caso contrário, será rude com Vil. Enquanto isso, no quarto de Vil, ele está estudando um pouco e Rost decide perguntar sobre os planos de Vil para amanhã. Não há aulas agendadas, então ele pergunta se Vil vai explorar a masmorra novamente, mas Vil informa que na verdade tem um encontro de compras com Colette amanhã. Ela o convenceu a ir, já que ele precisava preparar seus suprimentos para o evento de prática de todos os alunos de qualquer forma. Vil não acha que seja um grande problema, mas Rost está claramente com inveja. No dia seguinte, Colette está sentada na praça da cidade, nervosa esperando Vil chegar. Mesmo que ela tenha o convidado sem querer, ela vai fazer tudo ao seu alcance para garantir que isso se torne um encontro. Pouco depois, Vil chega e cumprimenta-a, elogiando o novo vestido e o penteado de Colette, dizendo que ela está realmente bonita. Isso deixa Colette um pouco envergonhada, mas antes que eles possam começar o encontro, Rost chega correndo. Colette não tem ideia do motivo de sua presença, então Vil explica que Rost estava muito insistente em acompanhá-los na viagem de compras, então Vil decidiu deixá-lo vir. Rost diz que será muito mais divertido com ele por perto, mas que ele simplesmente não quer que Vil fique sozinho com Colette. Ele vai até Vil e agarra sua mão para que eles possam começar a viagem de compras, mas Colette começa a questionar a relação de Rost com Vil, agora que eles estão de mãos dadas assim e Rost parece estar tentando roubar Vil dela, mas ainda não é algo romântico, pois eles estão usando meias o dia todo. Sempre que Colette tenta passar algum tempo com Vil, Rost sempre se intromete, a ponto de, quando o encontro está quase no fim, ela não ter conseguido nenhum momento com ele. Enquanto Rost está ausente, Colette pergunta a Vil sobre o relacionamento dele com Rost, porque os dois parecem estar muito próximos para serem apenas colegas de quarto. Ela acusa Rost de ser secretamente uma garota, já que tem um rosto tão bonito, mas Vil diz que isso não pode ser possível porque os dois tomam banho juntos e Rost tem mais comprimento e largura do que Vil. É verdade que Rost pode ser um pouco pegajoso, mas ele sempre diz o no homo, então provavelmente é apenas o jeito dele de ser amigável. Rost logo retorna com 2 bebidas e presunto, oferecendo uma a Colette e a Vil. No entanto, Vil percebe que Rost não pegou uma para si mesmo. No entanto, Rost diz que está tudo bem, pois ele pode simplesmente compartilhar a bebida de Vil. Colette já está farta das atitudes de Rost e o interrompe, dizendo que ele pode ficar com a bebida dela, mas isso irrita Rost, que lança um olhar de lado para Colette e diz a Vil para continuar com suas tarefas sem eles. Vil discute um pouco, mas acaba concordando em seguir sem eles, e assim que ele vai embora, Colette pergunta diretamente a Rost se ele é realmente apenas colega de quarto de Vil, porque, para ela, eles parecem estar muito íntimos. Rost se levanta e fica na frente de Colette para afirmar sua dominância, dizendo que ama Vil mais do que qualquer um, então ele não vai deixar que ela tente tirar Vil dele. Colette tenta afirmar que também é próxima de Vil, já que costumavam se abraçar o tempo todo até 4 anos atrás, embora isso a envergonhe agora. Rost não acha que seja grande coisa, já que toma banho com Vil todas as noites, então ele é muito mais íntimo com Vil do que ela. Enquanto eles discutem sobre quem tem mais direito de passar tempo com Vil, ele está a caminho da loja de ferreiro na Rua dos Fundos. No entanto, enquanto caminha, ele ouve alguém chamar seu nome e se vira para encontrar Leana atrás dele. Vil fica surpreso ao vê-la ali, já que nunca pensou que alguém tão renomada quanto a melhor aluna teria negócios com ele. Ele pergunta se ela precisa de algo, e ela diz que tem algo que gostaria de discutir com ele. Leana diz que não vai demorar, então pede para Vil a acompanhar por um tempo. Após um pouco de caminhada, Vil é levado a uma sala onde estão Julius, Vitmil e Shen. Leana então se dirige a todos e diz que a razão pela qual os chamou é porque este é o último semestre do último ano, o que significa que o exame de prática de todos os alunos está chegando, e ela gostaria que os 5 formassem uma equipe. Shen e Julius se recusam a acreditar que Leana está sugerindo adicionar Vil à equipe, e Vil não entende por que Leana o trouxe para uma reunião quando 2 das pessoas que mais o odeiam estão ali. No entanto, ela ainda não vê como isso pode ser uma má ideia, então Vil percebe que ela não tem consciência da situação. Ela começa a ameaçar Vil, mas antes que as coisas saiam do controle, Videl acena com sua varinha e lança uma magia de ilusão de alto nível para acalmar todos. Yen diz que não há razão para Shen começar a agir de forma tão brutal de repente que todos deveriam pelo menos ouvir o que Leana tem a dizer antes de fazer algo precipitado. Uma vez que todos se acalmam, Leana explica que, em preparação para o exame de prática, ela quer formar uma equipe com os melhores alunos da academia, bem como todos os alunos que se destacaram no festival. É por isso que Vil está ali, porque ele possui habilidades que todos eles não têm, então ela julgou que ele seria uma boa adição à equipe. Julius diz que não acha que seja uma boa ideia, já que ter alguém como Vil, que não pode usar busca, só iria atrasá-los. Só porque Vil, admitidamente, esmagou o rosto de Julius, isso não significa que ele seria um ativo valioso para a equipe. Shen também não
não quer que Vil se junte à equipe, mas seu motivo é apenas que ele não gosta de Vil. Vigol acha que é infantil da parte deles rejeitar Vil por causa de suas próprias mágoas. Vil já provou que pode derrotar tanto Shen quanto Julius, então por que eles acham que tem o direito de menosprezá-lo? Vil possui uma força bruta incrível e agilidade monstruosa, então, embora seu método possa não ser o mais sofisticado, ele ainda conseguiu superar a magia mais poderosa de Julius e Shen. Julius dá uma alfinetada em Vigol por agir de forma tão superior quando ele é apenas o número 2 em créditos, mas Vigol não se envergonha e diz que é precisamente por isso que ele respeita a opinião de Leana como número 1. Se ela diz que Vil é habilidoso o suficiente para fazer parte da equipe, então Vigol também respeitará Vil. No entanto, ele ainda não respeita Julius nem Shen. Leana então fala e diz a todos que ela quer usar essa equipe para subir na torre. Como a melhor aluna da academia, ela quer garantir um futuro melhor para si mesma. Mas Vil não entende por que ela está passando por todo esse esforço quando sua performance no festival deveria ter sido mais do que suficiente para garantir sua colocação na torre. Leana admite que a facção Thunder a procurou, o que significa que ela tem uma colocação garantida após a formatura, mas isso não é suficiente para ela. Todos os alunos da academia são basicamente os que não foram bons o suficiente para avançar antes da formatura. Em sua família, é comum que magos morram jovens, então, para evitar esse destino para si mesma, ela quer alcançar o topo e se tornar uma Manjivander. Ela acredita que todos aqui compartilham essa mesma ambição, então pede a todos que estão interessados em formar a equipe para colocar uma moeda na taça para mostrar seu compromisso. Vigol é o primeiro a aceitar sua proposta, já que não há equipe que possa alcançar mais do que essa. Julius também concorda, já que isso lhe dará mais créditos, e Shen também. A única que resta é Vil, e ele está incerto sobre qual decisão deve tomar. No final da noite, Vil finalmente retorna para Host e Colette e eles estavam preocupadíssimos com ele, pois não tinham ideia de onde ele havia ido. Vil não explica onde esteve, mas diz a eles que decidiu se juntar à equipe de Leana para o exame de prática de todos os alunos. Mais tarde, na aula, o professor dá uma breve explicação sobre o exame de prática e informa que os andares que costumavam ser proibidos agora serão desbloqueados, permitindo que os alunos desçam até os andares 7 a 10, o que significa que eles podem ganhar muito mais créditos do que antes. Este é um evento onde os alunos podem ganhar mais de 1000 créditos de uma vez, então, seja para compensar créditos faltantes ou para conquistar algum tipo de realização, esta é uma oportunidade realmente grande para eles. No entanto, também precisam ser bastante cuidadosos, pois ainda há o risco de alguns deles morrerem. Por exemplo, no ano passado, 4 alunos foram devorados por monstros. Medidas foram tomadas para minimizar os riscos, com professores posicionados em locais-chave para garantir a segurança dos alunos, mas isso nunca impediu as pessoas de encontrar novas maneiras de se colocar em perigo. A equipe de Leana entra na masmorra e, por algum motivo, Colette decide acompanhar, mesmo sem ter sido convidada. Quando Leana aponta isso, Colette fica defensiva, dizendo que tem que ir onde Vil vai. Host também queria vir, mas como ele é um artífice, é necessário que ele permaneça no acampamento base durante toda a duração do exame. No entanto, ele preparou muitos itens mágicos para Vil. Então, sem mais delongas, o exame de prática de todos os alunos começa. Lord Cariota é informado do início do exame, mas ele não se lembra de ter se inscrito como representante dos Manjivander, então não vê razão para se preocupar. O mensageiro explica que alguém tem que fazer isso e, francamente, Lord Cariota é o único que realmente leva o trabalho a sério, então ele é a única opção. Lord Cariota resigna-se à tarefa, mas se pergunta por que seu rei ainda não voltou de sua expedição quando a barreira está à beira do colapso. De volta ao exame de prática, a equipe de Leana dispara para a liderança assim que o evento começa, e Vil está determinado a obter bons resultados aqui e subir a torre para encontrar Elfie. No entanto, no momento seguinte, Leana dá um sinal para Vigol para dar um impulso a todos, então ele lança um feitiço de vento e os envia todos voando para o lado de um penhasco. Mas antes que eles atinjam o chão, ele lança outro feitiço para evitar que se espatifem. Enquanto Vil se levanta, uma formiga carmesim aparece atrás deles, seguida por um enxame inteiro delas. Vil se prepara para lutar com sua espada, já que magos não são adequados para combate próximo, mas ele diz que não há necessidade de ele fazer nada ainda, pois Leana pode lidar com isso sozinha. A família de Leana, da qual ela faz parte, é uma família de cavaleiros, então Leana é um tipo único de maga que se especializa em feitiçaria de combate próximo, então algo assim está dentro de sua área de especialização. Ela se volta e diz ao grupo que seria problemático se eles começassem a competir com outros alunos por créditos, então para obter os melhores resultados, eles precisam se manter à frente de todos os outros. Há muito tempo, Vil foi ensinado por Host que o feitiço mais importante em uma masmorra é o feitiço de busca, porque ele permite que um mago identifique rapidamente qualquer monstro ou anomalia na área, mas Vil não pode usar isso. Então, quando ele percebe
percebe que um monstro apareceu, alguém já o derrotou. Se as coisas continuarem assim, ele nunca terá a chance de realmente fazer algo. Eventualmente, Vil consegue derrotar um monstro, mas imediatamente depois, Vigol lança um feitiço e derrota todos os monstros na área. Ele estava a favor de trazer Vil antes, mas Vil é surpreendentemente inútil em combates de masmorra. Leana diz que Vil ainda não teve a chance de mostrar a extensão completa de suas habilidades, pois esses são todos monstros fracos, ou talvez ele seja apenas inútil, mas terão que esperar para ver. Julius diz que avisou a todos que Vil só iria atrasá-los, já que ele não pode usar busca, e começa a absorver os vestígios mágicos dos monstros como prova de seus abates. Magos são capazes de fazer isso para verificar seus abates com a academia, mas Vil não consegue fazer isso, então ele tem que coletar os itens dos monstros para verificar seus abates com a academia, o que inevitavelmente o atrasa. O grupo começa a seguir em frente sem ele, e Vil tem que correr para alcançá-los. Colette pergunta se Vil está bem, e ele diz que está, já que ele já sabia que seria um ponto fraco para a equipe, então ele apenas terá que fazer o seu melhor para ser útil de alguma forma, pelo menos é o que ele quer fazer. Mas, à medida que a equipe continua a avançar pela masmorra, Vil ainda não conseguiu fazer nada útil. Quando um dia se passa na masmorra, Leana diz que devem parar e fazer uma pausa. Os outros ficam felizes por ter uma chance de descansar, mas este lugar não é exatamente o mais seguro para descansar, já que há uma tonelada de monstros ao redor. Vigol diz que pode ajudar com isso e cria uma parede de chamas usando magia de ilusão. As chamas não são realmente quentes, mas a visão de uma parede de fogo certamente manterá a maioria dos monstros afastada, então é uma boa opção para um acampamento temporário. Leana pede a Vil para distribuir as rações de comida que ela lhe deu anteriormente, e Vil as distribui a todos. Mas, quando chega a vez de Vigol, ele diz para Vil não se aproximar, porque não quer tocá-lo de forma alguma. Elfos só tocam pessoas que consideram dignas, e não é pessoal, mas Vigol meio que acha que Vil é um inútil, então não quer ter nada a ver com ele. Na verdade, Vigol acha que todos aqui, exceto Leana, são inúteis também, já que nenhum deles demonstrou um nível decente de competência para ele. Os comentários de Vigol não incomodam Vil, porque ele sabe que os elfos têm sua própria cultura, assim como os anões. Os elfos vêm de outro mundo, mas eles realmente têm magia, então são bem tratados aqui. Eles são conhecidos por serem snobs e tendem a se associar apenas com outros elfos, mas eles têm mais talento mágico do que a maioria dos magos, e um dos Mangivander é até a rainha elfa, então eles têm muita influência. Uma vez que todos estão sentados, Leana diz que quer discutir o plano mais uma vez e lembra a todos que seu objetivo final aqui é derrotar Neygoruis, o chefe que guarda o 10º andar da masmorra. Ele vale mais de 100 créditos por si só e é bastante comum que os alunos morram lutando contra ele, então Leana quer estar bem preparada para a luta quando chegar a hora. Vigol está a favor da ideia dela, mas está ficando entediado de lutar contra monstros fracos, então sugere que eles vão direto para a luta contra o chefe. Leana concorda com ele e diz que tomarão o caminho mais curto para o 10º andar para conservar a magia para a luta, e depois podem continuar caçando monstros normais. Vil está bastante hesitante em lutar contra um chefe, mas ele conseguiu ganhar apenas 5 créditos hoje, então precisa começar a trabalhar mais duro se pretende aproveitar ao máximo este exame. Enquanto a equipe inicia sua jornada para o 10º andar, a cena se aprofunda na masmorra, onde vemos duas pessoas conversando e um deles acabou de matar alguns estudantes porque achava que eles eram irritantes, então esses caras são claramente perigosos. De volta ao grupo do Bill, Julius está confiante porque continuam encontrando cadáveres de monstros por toda parte, mas não há sinais de outras equipes na área, então é um mistério o que poderia ter feito isso. Bill examina um dos monstros mortos e descobre que não há vestígios de magia no monstro, então ele deve ter sido morto por pura força bruta. Por enquanto, ele decide ignorar o cenário estranho e diz a todos para se prepararem para a luta, pois a caverna do Neous está logo à frente. Mas, à medida que se aproximam, Bill ainda está nervoso porque a masmorra está incrivelmente silenciosa, especialmente considerando que é suposto ser a caverna de um chefe. Agora que pensa nisso, eles deveriam ter encontrado o Nebuz até agora. Então Bill levanta sua lanterna e, para sua surpresa, descobre que algo já matou 4 chefes. Isso significa que o que fez isso ainda pode estar na área, então Leana pede a todos que façam uma busca rapidamente para localizá-lo, mas não conseguem encontrar nada. A busca é incrivelmente útil em uma masmorra, mas ainda tem suas falhas, como o fato de ser muito difícil detectar armadilhas bem feitas e outros magos que podem usar feitiços de contra-magia para se esconder. Além disso, alguns monstros simplesmente conseguem evitar a detecção pelo feitiço de busca. Sabendo disso, Vil se concentra com seus sentidos e consegue ouvir um som vindo de cima. Ele olha para cima e vê um monstro aterrorizante prestes a atacá-los com um raio laser. Ele avisa a todos para saírem do caminho e, enquanto o disparo é feito, ele faz o possível para atrasar o impacto para que os outros não sejam atingidos.
unidos. No meio do caos, o monstro se aproxima furtivamente de Vigol e ele é o primeiro a ser eliminado com um único golpe. Mas, agora que todos conhecem a posição do monstro, eles começam a lançar seus feitiços de ataque para derrotá-lo. No entanto, antes que possam terminar, o monstro atinge o chão e causa o colapso do piso abaixo deles, enviando todos para mais fundo na masmorra. Vil é o único que consegue reagir à situação e, como Vigol ainda está inconsciente, ele corre até ele para garantir que ele sobreviva à queda. Vil e Vigol acabam caindo em uma área vermelha e Vil percebe que o braço de Vigol está gravemente ferido. Ele gostaria de dar-lhe atendimento médico, mas como caíram do 10º andar, isso significa que devem estar agora no 11º andar. Xia e Julius acabaram na mesma área e estão absolutamente aterrorizados porque o 11º andar é uma zona de perigo que apenas magos de alto nível conseguem sobreviver. Da mesma forma, Hannah percebe a gravidade da situação em que se encontra, já que os monstros neste lugar são claramente mais poderosos do que os monstros em qualquer outro andar. E para piorar, ela está ferida da queda. Ela diz que seu ferimento não é tão grave e é bom que tenha caído ali com Colette, mas é perigoso para eles ficarem separados dos outros por muito tempo, pois este andar é imprevisivelmente perigoso. Vemos um pouco do passado de Vigol e ele foi aparentemente expulso de sua sociedade por ser fraco, o que o deixou traumatizado. Ele acorda com o som de uma cabeça de serpente gigante caindo ao seu lado e está confuso, pois não acredita que Vil seria capaz de matar algo assim. Vil fica feliz ao ver que Vigol está acordado novamente, mas, ao se aproximar para ajudar, Vigol afasta a mão de Vil e diz que se recusa a tocar em um fracasso sem talento. Vil lhe diz que não se importa se Vigol odeia ou tem algum tipo de preconceito contra ele, mas Vigol não vai durar muito assim. Enquanto ele tenta tratar o braço de Vigol, ele percebe que Vil está certo, mas diz que tratará seu braço sozinho e só quer que Vil traga os suprimentos para ele. Depois que Vigol termina de se cuidar, Vil começa a pensar na situação e, por todas as indicações, estão realmente em apuros. Vigol está ferido e, portanto, não vai estar tão forte quanto normalmente, e suas bagagens também foram destruídas. Felizmente, Vil ainda tem os itens mágicos que Rast preparou para ele, também tem as rações de comida, mas Colette e os outros devem ter pelo menos alguns dias de suprimentos em suas mochilas pessoais, então devem conseguir sobreviver por um tempo. Mas, nessas condições extremas, não se pode prever o que pode acontecer, então Vil precisa encontrá-los antes que alguém morra. Ele diz a Vigol que precisam se mover, mas Vigol insiste que é melhor ficar parado e esperar ajuda. Vil diz que essa é uma ideia estúpida, porque já foram atacados por um monstro serpente uma vez, com esse monstro no 10º andar, não há como a ajuda chegar tão cedo. De volta a um dos acampamentos base, todos estão em pânico, pois o acampamento foi invadido por dezenas de monstros. O trabalhador liga para a professora Alisa e pergunta o que aconteceu. Ela informa que houve uma invasão de monstros e 2 dos outros professores foram mortos, tiveram suas cabeças arrancadas dos corpos. Ela também perdeu contato com os acampamentos nos 9º e 10º andares, então ela acha que a situação deve estar ruim lá embaixo também. Warner acha que não é coincidência que todas essas catástrofes tenham acontecido ao mesmo tempo e especula que isso pode ter sido planejado por alguém. Por enquanto, o evento de prática está oficialmente cancelado e tanto o trabalhador quanto Edward descem rapidamente para ajudar os estudantes, enquanto Rast está de pé ao fundo, parecendo muito preocupado. No 11º andar, Vil e Vigol estão avançando pela masmorra e Vigol está extremamente apavorado, então ele continua fazendo a busca para garantir que não há monstros por perto, mas Vil diz que ele deve parar de fazer isso com tanta frequência, pois isso eventualmente esgotará toda a sua magia. Vigol diz que precisa estar em alerta máximo caso sejam emboscados por monstros, mas Vil diz que ele não precisa se preocupar com isso, pois ele cobre isso. Os sentidos de Vil conseguem detectar qualquer monstro dentro de um raio de 70 metros, enquanto a busca de Vigol pode ir até cerca de 200 metros, então ainda é necessário para ele usar a busca para procurar monstros distantes, mas Vil cobre os espaços apertados. Tudo o que Vil disse era perfeitamente lógico, mas Vigol não entende como Vil pode estar tão relaxado quando estão presos neste lugar aterrorizante. Vil explica que passou a maior parte do tempo na masmorra para compensar sua falta de créditos, então conhece tudo sobre os monstros que podem ser encontrados ali e esta não é a primeira vez que fica preso. Portanto, ele tem muito mais experiência com isso do que Vigol. Justamente então, Vil é alertado para a presença de alguns monstros e eles estão completamente cercados. Vil diz a Vigol para lidar com um monstro atrás deles enquanto ele elimina os 2 da frente. Vigol lança um feitiço de vento e consegue derrubar um dos orcs, mas então se vira para e vê Vil cortando os orcs com facilidade, e apesar de saber que Vil não é fraco, ainda não consegue acreditar como ele está lidando tão bem com uma ameaça como essa. O orc com quem Vigol estava lutando se levanta novamente e ele não tem tempo suficiente para lançar um feitiço de contra-magia, então Vigol pretende usar magia de ilusão para distrair
distraí-lo. No entanto, para seu horror, isso não funciona e ele começa a gritar com todas as forças porque está prestes a morrer. Felizmente, Vil consegue intervir e cortar o orc ao meio, mas Vigol já está em um colapso mental. Vil explica que os orcs aqui não têm olhos, então a magia de ilusão não funciona neles, e a única razão pela qual o feitiço de Vigol não foi eficaz é porque ele deveria saber disso. Vil o consola, dizendo que ele é um elfo talentoso, e que não deve deixar isso abatê-lo. No entanto, Vigol admite que não tem talento de forma alguma, e de fato, entre os elfos, ele é até mais fracasso do que Vil. Dos elfos que vieram para a academia, Vigol é o único que ainda está aqui após 6 anos, enquanto todos os outros elfos já ascenderam a torre e todos tinham apenas uma coisa a dizer a Vigol antes de partir, e chamaram-no de fracasso. O motivo é a sua magia de ilusão, ou normalmente, a magia de ilusão dos elfos é especial porque deve dar forma física às ilusões, mas as ilusões de Vigol não passam de ilusões ordinárias, então as pessoas não podem tocá-las ou interagir com elas. Vil não entende como Vigol pode ser considerado um fracasso quando ele é um dos 3 melhores alunos da academia, mas o fato de ainda estar na academia e não ter ascendido a torre ainda significa que ele é apenas o melhor do lixo que foi deixado para trás. Hannah compartilha a mesma visão, pois, independentemente de sua posição na academia, se alguém é verdadeiramente talentoso, acabará ascendendo a torre de uma forma ou de outra. Nos últimos 6 anos, Leanna teve que assistir pessoas talentosas deixarem-na para trás, e foi então que ela percebeu que não era boa o suficiente para ser selecionada pela torre. Mesmo seu título de número 1 na academia é insignificante, pois, no grande esquema das coisas, a academia é apenas um pequeno lago em um vasto oceano, e somente os verdadeiramente talentosos podem se destacar. Vigol aprendeu essa lição desde jovem, vinda de sua irmã de criação, Elanor. Eles foram criados juntos e Vigol era extremamente afeiçoado a ela, então queria ficar ao seu lado para sempre. No entanto, um dia, enquanto ele estava praticando magia com Elanor, ela pediu para tentar e, apesar de ser sua primeira vez segurando uma varinha, ela conseguiu usar magia de maneira extraordinária e isso a tornou uma candidata a se tornar a nova rainha dos elfos e Majavaindir. Então, ela foi levada embora de Vigol. Ele fez o melhor para alcançá-la treinando sua magia até seus limites, mas, não importa o que fizesse, ele sempre permaneceu inferior ao restante de seu povo, e como resultado, desprezava outros magos como Vil porque se sentia inseguro. Vigol esperava que Vil zombasse dele depois de ouvir sua história, mas, ao contrário, Vil estava sorrindo porque tinha algo em comum com Vigol. Vigol diz a Vil que não precisa tentar confortá-lo e, em seu estado atual, ele acredita que seria apenas um obstáculo para Vil, então está bem em ser deixado para trás. Vil se levanta e diz a Vigol que não o deixará para trás e que ele não precisa se preocupar em ser um obstáculo, já que Vil tem certeza de que ele é um elfo incrível, então o protegerá até que ele consiga se recuperar e lutar novamente. Alguns minutos depois, Vigol e Vil estão lutando contra todos os tipos de monstros neste andar, e tudo o que encontraram até agora é nível 5 ou superior, então isso normalmente seria demais para lidar. No entanto, Vil está quase facilmente eliminando os monstros como se não fosse nada. Depois que Vil termina, ele volta para ver como Vigol está, mas Vigol não consegue entender por que Vil iria tão longe se colocar em perigo por alguém como ele, mesmo que não tenha obrigação de fazê-lo. Vil diz que está fazendo isso porque acredita que Vigol é uma boa pessoa. Justamente então, Vil percebe algo atrás deles. Quando Vigol pergunta o que é, Vil diz que ouviu um som estranho. Vigol usa a busca para examinar a área, mas não vê nada por perto, e isso porque o som não vinha de um monstro diretamente, mas sim da masmorra gerando um monstro. Vigol e Vil permanecem vigilantes, mas de repente, uma pústula da masmorra se abre acima deles e um líquido verde começa a derramar enquanto alguns monstros emergem. Vil os reconhece e imediatamente tenta matá-los com uma explosão. Os monstros são chamados Balers e são notoriamente difíceis de derrotar porque são imunes a todos os ataques físicos e altamente resistentes à magia. A única coisa que é eficaz contra eles é a magia de ilusão élfica, e não há para onde fugir. Então, Vil pede a Vigol para emprestar-lhe sua força para que possam derrotar esses monstros juntos. Vigol tem um colapso e diz a Vil que não consegue fazer isso. Ele sabe que sua magia de ilusão é defeituosa, então, mesmo que ele tente o seu melhor, inevitavelmente falhará de alguma forma. No entanto, Vil diz que está tudo bem cometer erros às vezes, e erros acontecem e não há nada que possam fazer sobre isso, já que nenhum deles é um gênio, mas se forem muito assustados para tentar por causa dos erros, nunca serão capazes de seguir em frente. Vigol tenta avisar Vil que, se ele errar a magia de ilusão, Vil pode acabar morrendo como resultado de sua incompetência, mas Vil garante que não permitirá que isso aconteça. Ele tem um sonho de chegar à torre e se reunir com Elfie, então até isso acontecer, a morte não é uma opção para ele. Vigol fica sem palavras ao perceber que, enquanto ele e Vil são vistos como inferiores, Vil nunca deixou isso impedi-lo de seguir em frente, e ele admira isso. Os Balers começam seus ataques, então Vil corre para
distraí-los. No entanto, sua espada não causa nenhum dano, então Vigol realmente precisa se esforçar e fazer algo. Ele levanta sua varinha para lançar seu feitiço e espera que funcione corretamente desta vez, mas, para seu horror, sua magia não tem efeito sobre os Balers e ele acredita que Vil vai morrer como resultado de sua incompetência. Todos os Balers miram seus ataques em Vil, mas, no último segundo, Kiki vem em socorro de Vil e cria um escudo para protegê-lo. Vil grita para Vigol tentar novamente porque ele acredita que ele consegue fazer isso, e ouvir as palavras "o eu acredito em você" o de Vil significa muito para Vigol. Mesmo seu próprio povo nunca acreditou nele, mas isso não importa mais para ele, porque enquanto Vil acredita nele, Vigol não vai traí-lo e definitivamente não vai desistir de alcançar Elanor algum dia. Com uma nova onda de motivação, Vigol finalmente consegue lançar sua magia de ilusão corretamente e criar uma floresta que destrói todos os Balers. Bill está feliz ao ver que Viol finalmente teve sucesso, mas ao se virar, ele vê Vigol caído no chão. Vigol quer se desculpar formalmente com Vil por seu comportamento rude anterior, pois agora percebe que Vil é verdadeiramente um guerreiro digno de respeito. Vil sorri e diz que sempre respeitou Vigol também, então estende a mão e ambos apertam as mãos para solidificar a nova amizade. Depois disso, Vil tira um mapa mágico que Roast fez para ele e, com o sangue do usuário, é capaz de criar um mapa da área automaticamente. Além disso, Kiki ainda lembra do cheiro de Colette e Chan, então, enquanto houver vestígios deles, ela será capaz de rastreá-los. Enquanto isso, Julius e Xion estão avançando pelo calabouço e Julius está ficando com sede, então ele pergunta a Xion se ele ainda tem algumas rações de água. Chan tem um pouco, mas a água é um recurso precioso enquanto estão presos em um calabouço assim, então não podem consumi-la de forma descuidada. Ele diz a Julius para fazer gelo e beber isso em vez disso, mas Julius argumenta que não pode desperdiçar sua magia também, e eles começam a brigar sobre isso. Quando finalmente se acalmam, Julius usa uma habilidade de busca para verificar se há monstros nas proximidades, mas não sente nada, então relaxa um pouco. Nesse momento, Xion o agarra pelo colarinho e o arrasta para se proteger. Julius não entende por que ele está fazendo isso, já que a varredura não mostrou monstros nas proximidades, mas Xion aponta que eles já experimentaram a falha do feitiço de busca em primeira mão ou alguns demônios podem evitar a detecção completamente. Enquanto Xion usa um feitiço de detecção de calor, ele consegue ver o contorno de um sentinela maligno se aproximando, e não é apenas um, são dezenas deles, o que não acontece normalmente. Então, Julius pensa que isso foi causado pelo monstro do 10º andar. Xion começa a sair para enfrentar os sentinelas e pede a Julius para criar alguns clones para distraí-los, mas Julius tenta avisá-lo contra isso, pois não há como sobreviver a uma luta contra tantos sentinelas ao mesmo tempo. Xion não desiste, porque a razão pela qual ele foi humilhado por Vil foi porque não conseguiu derrotar um sentinela maligno na época, então ele precisa provar a si mesmo que é forte o suficiente para lidar com eles agora. Enquanto isso, sentinelas malignos estão atacando o acampamento base no 47º andar e os alunos estão em pânico. Mas, antes que alguém seja esmagado até a morte, o professor Edward usa sua magia para decapitar os sentinelas e salvar os alunos. Ele ordena que todos recuem para o 6º andar e, em seguida, um trabalhador chega voando em um Sky Racer para levar Edward mais fundo no calabouço para resgatar mais alunos. Felizmente, a maioria dos alunos não chegou ao 8º andar antes deste incidente, mas há uma equipe que chegou lá. A equipe Hana já havia chegado ao 10º andar e estava a caminho de derrotar o chefe do 10º andar, então Edward está preocupado que eles não consigam localizá-los a tempo, já que o 10º andar é realmente grande. No entanto, o trabalhador diz que sabe exatamente onde a equipe está, já que Kiki está com Vil e a pedra preciosa de Kiki está vinculada a de Warner. Do lado de Colette e Leia, Colette está deixando algumas pedras para que possam rastrear seus passos, e enquanto continuam, Colette pergunta quanto tempo se passou desde que chegaram. Leia responde que se passaram 16 horas desde que ficaram presos no 11º andar e estão quase sem comida e água. Elas têm feito o possível para descansar um pouco enquanto seguem, mas os monstros que atacam constantemente mal lhes dão chance de se recuperar. Colette admite que só chegaram até aqui graças à habilidade de Leia, mas mais cedo ou mais tarde ela atingirá seu limite. Leia para por um momento e se desculpa com Colette por toda essa situação, porque foi ideia dela apressar-se para o 10º andar e isso é o que as prendeu aqui. Colette diz a ela que não é sua culpa, já que foi o monstro naquele andar que causou isso, e mesmo que Leia ainda se sinta culpada por organizar a festa, Leia nunca convidou Colette, ela simplesmente apareceu sem convite, então é culpa dela por ter ficado presa aqui. Além disso, Colette tem certeza de que Vil encontrará suas pegadas e virá resgatá-las em breve, e alguém encontra as pegadas, mas não é Vil. Wig e Vil estão correndo porque sentem um mago nas proximidades, e ao virar a esquina, veem Xion em cima de uma montanha de corpos de sentinelas. Wig não consegue acreditar que Xion conseguiu fazer isso sozinho, mas Julius surge por trás dele
ele grita que Xion não fez isso sozinho, pois Julius teve que sacrificar dezenas de seus clones para permitir que Xion vencesse. Vil fica feliz ao ver que ambos estão vivos, mas não vê Leia ou Colette em lugar algum, então pergunta se Julius ou Xion sabem onde elas estão. Julius pensou que as garotas estavam com Vil, e como ninguém sabe onde elas estão, significa que ainda estão sozinhas e quem sabe o que pode acontecer com elas. Depois de notar a pessoa que se aproximou, Colette está prestes a ir até ele, mas Leia para porque algo não está certo. A pessoa se parece com o professor Bruno, mas então sua cabeça cai e ele escreve uma mensagem cumprimentando as garotas sem cabeça. Seu parceiro se aproxima e reclama que o sem cabeça deveria ter lidado com as coisas no andar superior, então como ele deixou um grupo de crianças passar por ele? O sem cabeça diz que Duke deve ter falhado em matá-las imediatamente, de alguma forma, causou um buraco no calabouço que levou as crianças até ali, mas Mars não se importa com a explicação, ele simplesmente não quer testemunhas vivas para relatar sua presença aqui. Enquanto eles ainda conversam, Cat os acusa de matar seus professores e o sem cabeça não nega. Na verdade, ele afirma com orgulho que ele e Mars são vilões que querem destruir o falso céu, mas isso não faz sentido. A barreira é a única coisa que mantém os celestiais afastados, então esses caras devem estar tentando trazer a calamidade que a lenda alerta. O sem cabeça sente que já explicou o suficiente e diz que agora vai tomar a cabeça das garotas e lança um feitiço de corte contra elas. Felizmente, antes que elas possam ser decapitadas, Vil desce e bloqueia o corte. Ele e os outros conseguiram encontrar Colette graças ao rastro que ela deixou para trás, e ele não sabe o que está acontecendo aqui, mas avança contra o sem cabeça para dar algum tempo para os outros planejarem. No entanto, o sem cabeça o atinge com um feitiço antes que ele possa se aproximar e envia Vil voando. O sem cabeça está realmente se divertindo e diz que adoraria adicionar todos eles à sua coleção de cabeças, mas Mars o arrasta e diz que ainda precisam terminar seu trabalho. Em vez disso, o sem cabeça abre um portal de teletransporte e manda os garotos para dentro. Em pouco tempo, o monstro que enfrentaram no 10º andar teleporta-se para dentro e não há saída desta vez, então a equipe terá que enfrentá-lo de frente. E ficamos por aqui. Eu sou Babidi, deixe seu like e até o próximo vídeo.